Olá, boa noite. Estamos começando o programa Replay desta segunda-feira, nessa parceria entre o nosso canal no YouTube Replay com o Tony Souza e o site Miséria, o principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Quer ficar bem informado? Acesse miséria.com.br. A gente também com a parceria com os amigos do Rádio Torcida K. Tem Rádio Torcida K na Rádiosnet, também com aplicativo próprio. Quer ficar bem informado sobre o futebol cearense? Tem Rádio Torcida K, olha, tem no YouTube, tem no Instagram, tem no Facebook, todas as plataformas digitais. Nossos amigos lá, Rodrigo, Caio César, a galera da Torcida K, sempre antenado e também nessa parceria com a gente aqui no canal Replay com Tony Souza. Estou aqui com essa camisa bonita do Azulão do Centro-Sul, Iguatu, fazendo história no nosso futebol. Foi aniversário do Iguatu agora, este ano, né? Agora, esta semana, 12 anos do Iguatu, e que 12 anos são esses, hein? Cheio de muita coisa, de muito título, de acesso, de muitos momentos marcantes, e a gente não podia deixar de fazer essa homenagem ao Azulão do Centro-Sul. Já estivemos aqui apresentando o programa com a camisa do Caucaia, né, que também vem fazendo bonito no nosso futebol, um time pequeno que vem tendo destaque, e agora com a camisa do Azulão, que está na Série D do Campeonato Brasileiro 2023, eliminou um gigante do futebol nordestino. E você lembra, você que acompanha o Replay, que lá no começo do campeonato, 3 rodadas, Iguatu só com ponto, pessoal falando de Iguatu, brigar para não cair os... Calma, gente. É só passando uma chuvinha. Daqui a pouco volta ao normal. Pois é, voltou ao normal e fez bonito o Azulão do Centro-Sul. Por isso, a nossa homenagem. Olha, hoje no programa nós vamos falar sobre o Guarani, porque daqui a pouco a gente pode estar anunciando aí o novo presidente do Leão do Mercado. Está tendo uma reunião agora lá no CT do Guarani, exatamente sobre a questão da eleição. Apenas uma chapa concorrendo à eleição, tendo o Marciano Custódio como cabeça de chapa. Vamos falar também sobre a meia maratona Padre Cícero, que já está com inscrições abertas para a galera que gosta de correr. Vamos falar sobre a final do Campeonato Cearense, semifinais ocorreram neste fim de semana, né? Também teremos uma fala do técnico Roberto Carlos, que vem fazendo grande campanha com o time do Caucaia. E o Icasa, hein? Como é que está o Verdão do Cariri? Projeção visando a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Como é que está o time do Icasa? Nós conversamos com o executivo do clube, o Fabiano Rodrigues, e a gente vai destacar também essa entrevista com o Fabiano aqui no programa Replay. E para a gente já começar, né, nós estamos recebendo aqui duas figuraças. Uma já é muito conhecida aqui do nosso programa, do canal do YouTube Replay com Tony Souza, que é o Washington Luiz. Inclusive quero agradecer aqui a camisa do nosso querido Washington Luiz, né, camisa do Azulão do Centro-Sul, né, que fez bem diferente do seu homônimo Azulão da Princesa. Pelo contrário, o Azulão do Centro-Sul fez bonito. Washington, prazer estar recebendo você aqui de novo. Obrigado aí pela camisa, apesar que a Fernanda Alves está de olho já na camisa aqui do Azulão. Parabéns pela campanha com o time do Iguatu. A gente vai falar hoje sobre o Iguatu e você já saiu do Iguatu, já vem para outro azul, porque já está no Cariri, anunciado hoje à tarde como novo técnico do Índio Caririense. Um abraço, prazer ter você aqui, Washington. Boa noite, Tony. Boa noite, Júnior. É um prazer estar sempre participando aqui do Replay, né? A gente, quando não está aqui, está acompanhando da cidade onde a gente está trabalhando. Então é um prazer. Hoje vamos falar muito aí sobre a campanha do Iguatu e sobre esse novo projeto do Cariri. Muita coisa aqui com o nosso querido Washington Luiz, que vem fazendo grandes trabalhos nos últimos anos. E aí também o Bendimar Júnior, secretário de Esporte e Juventude aqui de Juazeiro do Norte, que está conosco para falar sobre a meia maratona Padre Cícero. Prazer de receber pela primeira vez aqui no programa, Bendimar. Boa noite, Tony. Boa noite, Washington. Boa noite você que acompanha aí de sua residência, na sua telinha. Para a gente, Tony, né, da Secretaria de Esporte e Juventude, a gente fica muito feliz de poder estar participando de um programa, né, de caráter esportivo, né, e poder trazer essas informações que permeiam a toda a região do Cariri, né, mas especialmente aos nossos corredores sobre a meia maratona Padre Cícero. E parabenizar, né, mais um time do Cariri recebe, né, ele que é juazeirense da Gema. E eu fico muito feliz que os profissionais da cidade possam estar brilhando, né, nas instituições da cidade. Então, Washington, parabéns, né, eu fico muito feliz, reconhecimento extremamente merecido, né, para que possa vir fazer essa temporada no Cariri. Vai tentar o Penta esse ano, o Washington, na Série B, né? Já conseguiu 4 acessos com 3 títulos. Vai tentar o 5º acesso
com o Cariri. Inclusive, eu já vi nas redes sociais, a gente fez a matéria, botamos lá no site Miséria, e aí o Leandro Santos já disse: rapaz, vamos procurar saber quem é o outro que sobe, porque o Cariri já está subindo, já, porque trouxe o Washington. Já vem a pressão para cima de você, Washington, aí com esse negócio. É aquela coisa, né? Como você conseguiu grandes feitos com as equipes, pelo menos duas do Cariri, né? Porque você foi campeão com o Barbalho em 2018, campeão com o Icasa em 2020, que são daqui do Cariri. Foi campeão em 2019 com o Caucaia, lá da região metropolitana. E aí volta para o Cariri para conseguir o título, porque você conseguiu o vice-campeonato com o Iguatu ano passado. Então, acaba tendo uma responsabilidade, uma pressão maior, porque são 4 anos conseguindo acesso, hein, Washington? Desde 2016, Tony, a gente vem fazendo alguns trabalhos que vem obtendo êxito, né? Seja lá, se for divisão de acesso, conseguindo esses acessos, e na primeira divisão, conseguindo colocar calendário nas equipes, né? Conseguimos isso aí no Caucaia, conseguimos no Guarani de Sobral, né? Deixar o clube na Copa do Brasil na Série D. Esse ano, deixar o Iguatu também aí na Série D. Agora vem a pressão para essa segunda divisão, porque essa segunda divisão que vem, eu não tenho dúvida que ela vai ser a mais forte de todos os tempos, pelas equipes que estão investindo, né, pelos trabalhos, os projetos, muitos projetos com pensamento de acesso. Mas o Cariri vai também com esse pensamento e é o que nós vamos buscar agora, obviamente respeitando os momentos, né? Hoje foi um acerto, hoje à tarde a gente já trabalhou junto com a comissão técnica, amanhã tem uma nova reunião com toda a minha comissão técnica e a comissão técnica fixa. À tarde a gente já conversa com o Teles, que é o nosso gerente de futebol, para trabalhar nessa formatação do elenco, que é muito importante para que o projeto possa ser assertivo. O Teles é o lado que foi lateral? Teles lateral. Está como gerente de futebol? Que bacana, conhece, bacana. O Teles já esteve aqui com a gente, inclusive, já destacamos a carreira do Teles, que até deixou jovem, né? O Teles poderia ter seguido mais, acabou como você, eu acho, deixando jovem a carreira de futebol, o jogador de futebol. Bom, a gente vai falar muito com o Washington aqui ainda. Deixa eu começar o programa trazendo uma foto que assim, eu achei muito legal, muito bacana, do Clássico dos Maiorais. Para quem não está acostumado a saber o que é o Clássico dos Maiorais, é o Clássico de Campina Grande, lá do Campeonato Paraibano, que envolve 13 e o Campinense. E a gente destaca aqui porque nós temos 2 talentos aqui da nossa região que são destaques lá nas suas equipes e são os capitães das suas equipes. Um chegou recentemente ao 13, mas já faz bonito no futebol por várias equipes no Brasil já há algum tempo. O outro é ídolo lá em Campina Grande, manda prender e manda soltar em Campina Grande, que é o nosso querido Mauro Iguatu, goleiro do Campinense, e o volante Carlão. O Carlão que estava no Pacajus, né, agora do Campeonato Cearense, e acabou se transferindo para o 13, chegou lá, já chegou com marra de capitão. Então, tivemos o Clássico dos Maiorais, lá em Campina Grande. O jogo terminou empatado em 0-0, com boas atuações desses 2 jogadores, do Carlão e também do Mauro Iguatu, né? E tá aí essa foto. Eu achei muito legal, eu queria destacar aqui, porque foram 2 caras que eu vi começar aqui no nosso futebol, e você viu também, o Washington, e foram 2 caras que, de certa forma, no início do campeonato, no início da carreira, foram desacreditados. O Mauro, quanto o Mauro foi criticado, o torcedor do Icasa lá no comecinho ainda, quando o Mauro ia jogar, o pessoal ficava desconfiado com o Mauro e tudo, e o Mauro sempre perseverante e trabalhando, foi para o Barbalho em 2007, depois foi campeão lá, começou como titular, depois ficou na reserva para o Valdo e foi trabalhando em várias equipes e aí hoje é um jogador, um goleiro que dispensa comentários. E o outro, Carlão, que eu lembro, e o Washington vai lembrar bem, em 2007, acabou sendo titular porque o Cabal não teve a rescisão de contrato com o Horizonte. O Cabal até treinou como titular ao seu lado, Washington, naquele time comandado pelo Raimundinho. E o Carlão, que na época todo mundo chamava de Carlos Antônio, teve que jogar em Tauá, quebrou a bola em Tauá, o Barbalha perdeu 2-1 em Tauá, e eu lembro que um cara chegou, não lembro agora quem era, chegou pro Carlos Antônio, o Carlão, na semana depois da derrota e disse: meu filho, vai estudar aqui no futebol, não dá para você jogar não, você não vai vingar no futebol. E ele continuou treinando, trabalhando, acabou ganhando a titularidade, inclusive na sua posição, Washington, naquela ocasião. Tomou a vaga de mim.
Pois é, tomou a sua vaga. Com ele agora que eu parei de jogar quando o Raimundinho colocou o Carlos de titular. E me colocou de reserva. No jogo contra o Crateús, lá em Crateús. Ficar na reserva com um volante ruim desse aí. Pois é, rapaz. E aí virou Carlão no Guarani de Sobral. Quando foi pro Guarani de Sobral, foi com acho que Oliveira Canidé, campeão da Série D, e acabou virando Carlão. Mas até então era Carlos Antônio. Ainda bem, Antônio, que ele fez essa projeção de carreira, já rodou vários times do Brasil, Série A, tudo que ele rodou, porque aí me deixa mais conformado, né? De ter me tirado do time na época. Eu não saí para qualquer um, né? Saí para qualquer um, né? Então eu quero abraçar aqui o Carlão e o Maurão, que sempre acompanham aqui o programa Replay, e eu não podia deixar de começar o programa destacando essas duas figuraças, tá bom? Bom, vamos seguir aqui adiante. A gente trouxe na semana passada falando sobre o projeto Juazeiro Bom de Bola, do nosso querido Jackson Pilha. E aí várias pessoas acabaram entrando em contato conosco, querendo saber detalhes. E tem imagens, inclusive, da semana passada do Juazeiro Bom de Bola. É um projeto que acontece no Campão, ali em frente ao campo do nosso querido Márcio Alain, quem está subindo para o Horto. E é um projeto que trabalha com adolescentes, crianças e adolescentes de 8 a 18 anos, sub-8 e sub-18. Tem hoje 146 atletas, você está vendo imagens aí da garotada do último final de semana, que inclusive ocorreu naquela ocasião distribuição de kits com chuteiras, coletes, calções, meiões, etc. E aí são 156 atletas atualmente, dos bairros do Horto, Antônio Vieira, Salgadinho, Socorro, Salesiano e Vila Três Marias, tá certo? Então essa garotada trabalha lá, faz treinamentos no Campão, tá certo? E o nome do projeto é Juazeiro Bom de Bola. Se você quer conhecer o projeto, você pode ir no Instagram, @Juazeiro Bom de Bola, tudo junto. Você pode ir no Instagram e conhecer o projeto. E se quiser também enfim, seu filho, sobrinho, participe também desse projeto, você pode entrar em contato com o nosso querido Jackson Pilha. O telefone, anota aí, 98180-2319. 98180-2319. Esse é o telefone do projeto, o telefone do Jackson Pilha, que você pode se informar sobre o projeto Juazeiro Bom de Bola. Vou repetir aqui o telefone, 98180-2319, tá bom? Anota aí, 98180-2319. As imagens que você está vendo são imagens lá do local, enfim, tá aqui na tela para você, tanto o Instagram, Juazeiro Bom de Bola, @Juazeiro Bom de Bola, tudo junto, e o telefone 98180-2319. Você pode mandar um WhatsApp ou liga para o Pilha e pode colocar aí sua criança, ver a possibilidade de sua criança, seu menino, sobrinho, enfim, participar também desse projeto, tá certo? Um abraço pro nosso querido Pilha, está sempre acompanhando a gente. Bom, vamos falar aqui sobre a meia maratona Padre Cícero, aqui ao lado do secretário de Esporte e Juventude de Juazeiro do Norte. Bem demais, as inscrições estão abertas. Isso, Tony. Inscrições abertas, mas infelizmente se encerraram hoje. Né? A gente teve aí um time basicamente aí de 6 horas corridas. Né? Essas 1.500 inscrições ofertadas, elas se encerraram. Então já se encerraram. Porque foi aberto hoje a inscrição. Abriu hoje e encerrou hoje. E até o dia 18. E até o dia 18, né? Mas eu trago também a boa nova, que na média histórica das últimas corridas, né, sempre tem desistências, né, ou as pessoas não vão buscar seu kit, ou acontece o imprevisto. E vale salientar um item, né, primordial nessa edição 2021/2022, que é a comprovação da terceira dose. Então, o atleta, o corredor, né, ele só vai confirmar essa sua inscrição. Na realidade, a gente faz uma pré-inscrição, né, pelo um link. E aí nos dias 25 e 26, Washington, a pessoa vai até o polo esportivo, né, leva o quilo de alimento, leva a comprovação de vacinação e aí ela confirma sua inscrição recebendo um kit. Então, para você que não conseguiu ainda realizar sua inscrição, né, fica atento que nos dias 25 e 26, que será sexta e sábado, nós estaremos lá no polo esportivo de 8 da manhã às 17h. Né, que serão essas vagas que não foram preenchidas, elas vão ser ofertadas novamente. E aí a corrida vai ser dia 27? Corrida oficialmente no dia 27, né, que é o domingo. A prova de 21 km, né, que é quilômetro, sai lá da Praça do Sé,
do Crato, sobe ali o Parque de Exposição, passa pela Santa, cai na CE, vem para o Juazeiro. Serve tal a galera para subir lá na vai ser aquele asfaltozinho ali, bota para subir. Perfeito. E aí vai ser a nossa expectativa e as provas de 10 Eu já cansei só de pensar nessa ladeira ali. As provas de 10 e 5 km vão acontecer de saída lá da Praça do Rumeiro, ali colado à Praça da Matriz, e aí faz o percurso pelo anel viário e retorna também para a Praça do Rumeiro. Lá, então, assim, a 21 km. Então, começa lá na Praça da Sé e termina na Praça do Romeiro. Praça do Romeiro. Ou seja, a galera vem do Crato direto para Juazeiro. Já 5 e 10 tem o percurso dentro mesmo de Juazeiro, saindo da Matriz e voltando para o mesmo local. Isso, até por uma questão de logística, Hoje a Confederação Brasileira de Atletismo, tem-se algumas normas exigentes, e aí para a pessoa que vai correr, muitas vezes... colocar o seu carro no local que vai sair, chegar para ele em termos de logística fica muito mais eficiente. São 500 corredores junto nas 3 categorias ou é por categoria? Aberto, Tony, Esse é aberto. A gente não classifica, exemplo, 500 corredores para 21, 500 corredores para 10 e 500 corredores para 5, porque normalmente as categorias de 10 e de 5 km, elas sempre extrapolam esse quantitativo. Para você ter uma ideia, a última edição, que foi 2020, 13% das 1.500 inscrições eram da categoria de 21 km. Então, era a categoria, que estava realmente concorrendo ao prêmio financeiro, e aí, em virtude de 1.500 atletas, nós termos só 13% concorrendo a um prêmio financeiro, nós remodelamos as premiações e colocamos premiações também nas categorias de 21, de 10 e de 5. Então tem premiação em dinheiro. Premiação em dinheiro, montante todo, Tony, gira em torno, precisamente 23.200. Então a meia maratona Padre Cícero, historicamente, corrida que não deixa de ser, porque tem a prova de 10 e de 5. Mas a meia maratona Padre Cícero, que é a 4ª edição, essa edição de 2022 completa precisamente 40 anos, desse evento, meia maratona Padre Cícero, sendo bem específico entre corrida e meia maratona, Washington. E aí a nossa expectativa é muito alta. A gente está saindo de uma flexibilização de um cenário de pandemia. Então as pessoas elas estão nessa necessidade de socializar, de poder se testar, Então a gente vem nessa expectativa de ser um magnífico e um brilhante evento. Então, para confirmar aqui para quem vai correr, tem que ter tomado a 3ª dose, e isso vai ser comprovado no momento que vai receber o kit, nos dias 24 e 25, lá no ginásio poliesportivo. 25 e 26. 25 e 26 no ginásio poliesportivo, quando for receber os kits. Se não tiver a 3ª dose, não corre. E aí, quem está ali naquela expectativa de entrar, de repente se inscreveu, como é que essa pessoa deve proceder? Basta se dirigir ao ginásio poliesportivo, nós fizemos a central de atendimento da corrida lá, tá? Então, por que a exigência da 3ª dose? É um dos pré-requisitos do decreto do governo do estado. Então, abriu-se um quantitativo alto de participantes, mas com exigência de ter tomado a 3ª dose. A gente sabe, por organização, que se tem uma dificuldade de alguns participantes de ter tomado essa 3ª dose. Mas a gente vai seguir à risca, essa determinação do decreto. E aí, para participar, a gente encerrou muita procura, Bendimar, encerraram as inscrições, e agora? Então aguarda, e aí no dia 25 se dirige lá para o ginásio poliesportivo. A gente vai ter lá no ginásio uma equipe só para entregar os kits e outra equipe validando essas entregas. Caso apareça nessa disponibilidade de vagas, a pessoa já faz a inscrição ali na hora e já sai com o seu kit em mãos. Show de bola. Aliás, são 3 doses, se o caso for vacinado com Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, e no caso da Janssen, que é dose única, seria apenas mais uma dose de reforço. Então, é importante que a gente respeite o decreto. E a gente está voltando aos poucos ainda, gente? Estamos na pandemia ainda, a pandemia não acabou, estamos voltando aos poucos e em breve a gente vai estar. Eu, particularmente, cansei só de ver o percurso da 21. Quando eu corria 5, às vezes ia para 8, 10 por enchimento. Mas eu estou tanto tempo parado e esse menino está com 1 ano e meio que não nasce, aí eu estou nutrindo ele. Estou nutrindo para ele ficar bem, sabe? Mas, rapaz, é impressionante como esses 2 anos foram terríveis para mim.
Estou tentando voltar devagarinho. Ano que vem eu vou estar lá, se Deus quiser, tá bom, Bedimar? Eu fico no aguardo. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, meu querido? Não, só reforçar, né, a levar os 2 quilos de alimento, né, porque a gente passa esses alimentos para o banco de alimentos do município, para que a gente possa estar fortalecendo esse projeto social, né, a essas famílias que são atendidas. Então a gente aguarda todo mundo, né, a expectativa está muito alta, né, não tenho dúvidas que o município de Juazeiro, juntamente com o município de Crato, vai poder estar realizando em mais uma edição uma brilhante corrida. Show de bola, vai ser bacana demais. Aí você fica acompanhando aqui a gente no site Miséria, que o site Miséria vai estar trazendo novidades sobre a meia maratona. Qualquer coisa, dá uma pescadinha lá no site da Prefeitura também, juazeironorte.ce.gov.br, que está lá a nossa querida Fernanda Alves, que é daqui, titular absoluta, é assessora de imprensa do esporte. Rapaz, você está bem assessorado, viu, Bedimar? Está bem de assessora, viu? Ó, Fernando, ele tá fazendo esse elogio ao vivo, viu? Ao vivo, para depois dizer que tá, né, não, mas eu não tenho nem dúvida. A Fernanda veio realmente para somar, e assim, tão pouco tempo que ela está conosco e ela já consegue... Não aperreou muito, não. Não, apresentar frutos desse trabalho. Então tá bom demais. Sou louco pro Fernando, tô brincando aqui. Deixa eu fazer um registro rapidinho aqui da galera que tá acompanhando aqui o canal. O Rodrigo Cavalcante, nosso abraço, nosso querido Rodrigo Cavalcante, lá em Fortaleza, acompanhando aqui a gente. O Rosélio Show também deixando boa noite. Lucas Gomes, também aqui. O Romeirão, o Lucas é o maior fã do Romeirão. Toda vez a primeira coisa que ele diz é: quando é que vai ficar pronto o Romeirão? O prazo é este mês, tá bom, Lucas? Este mês deve ser inaugurado, né? Vai ser dia 24 de março, ainda não tem uma data específica, mas é até o dia 27 deveremos ter. Até o dia 25, Fernando? Pronto, o Fernando está soltando aqui. Até o dia 25 será inaugurado o Romeirão. Ó, pois é, igual, como é que diz? Pesquisa eleitoral, com margem de erro para 2 para mais ou 2 para menos, viu, Lucas? Mas a gente fica acompanhando lá no Instagram, Replay com Tony Souza, que traz novidade também. Martins Rodrigues, e caso contratou alguém para a Série D, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Icasa, tá bom, Martins? Carlos Levi saber que o Icasa vai com esse mesmo time do Cearense para o Campeonato Brasileiro para desistir mesmo de acompanhar o time. Calma, daqui a pouco a gente fala sobre o Verdão. Júlio Peris também deixando boa noite. Então, dia 1º de abril eu completo 26 anos. A gente manda um abraço para você. Mesmo aniversário do Dudu, meu filho, que participou aqui com a gente. O Dudu faz 16 anos também, dia 1º de abril. Rita Regina deixando boa noite. Ela sempre acompanha a gente quando o Washington está aqui. Aqui é a sua fã número 1, hein, Washington? Nossa querida Rita, que é a esposa do nosso querido Washington Luiz. Nayana Alves também está com a gente aqui. Camisa bonita, ó. É a do Azulão. Linda camisa do Azulão. E a gente faz questão de fazer essa homenagem ao Azulão, mostrar aqui os patrocinadores também, né? Tem o Tomix, Zeni. Eu acho que a gente tem que valorizar muito os patrocinadores. Aqui, diz aí quem é aqui, Washington. Nossa Flora. Nossa Flora. Eu faço questão de destacar, porque eu acho que é tão difícil a vida de clube de futebol do interior. Acho que a gente tem que dar moral mesmo para aquelas pessoas e aquelas empresas que abraçam esses clubes. Então, tá de parabéns todos os parceiros do Iguatu, e olha a notoriedade que receberam, né, com essa visibilidade toda do Azulão do Centro-Sul. Então tá de parabéns aí todo mundo. Marcondes Barbosa também deixando boa noite aqui. Vamos marcar um rastro, se Deus quiser, Marcondes. Rafael Alencar deixando boa noite. Pergunta ao secretário, porque a prefeitura só contribui com Guarani. E aí, secretário? Puxou para mim ou roga bomba para você? Eu tô fazendo pivô, só tô ajeitando. Chuta. De forma alguma. Isso a gente responde na maior transparência, como é o nosso governo, né? O governo do prefeito Gleidson e de Giovanni. Essa questão do ajudar só o Guarani, né, a gente necessitava o ano passado de uma lei municipal que nos garantisse essa lei de patrocínio, que infelizmente o Juazeiro não tinha. Então, como é que você poderia aportar um atleta amador, pessoa física, como é que você poderia aportar, né, uma instituição mesmo que profissional, mas que muitas vezes tinha a sua dificuldade da gente declarar a própria burocracia. E aí a prefeitura, né, a secretaria, através da prefeitura, apresentamos uma PL, né, um projeto de lei. O projeto de lei foi aprovado com unanimidade, essa lei de patrocínio, para que a gente pudesse, né, fortalecer as equipes do esporte profissional, né? Então, a maioria das equipes são institutos ou associações, e aí esse ano sim terá um apoio da prefeitura, né, através do nosso prefeito Gleidson Bezerra. Existe todos os direitos e deveres, como manda a recomendação do Ministério Público, porque na realidade é dinheiro público, e se tem dinheiro público envolvido no meio, precisa ter um retorno para a sociedade. Então, já vem sendo conversado com os clubes, né, especialmente o Guarani, o Icasa,
O Campo Grande, o Cariri é time presa, né? Não se encaixaria nessa classificação de agora. E aí a gente vem conversando, porque os clubes eles têm que apresentar suas contrapartidas em ações sociais, em projetos sociais. Então eles apresentam seus planos de trabalho, de como é que eles podem, né, se usufruir também de um retorno dessa verba que o município, né, vai estar repassando para esses clubes. Nessa semana ainda a gente tem uma reunião com esses representantes, com esses presidentes, para que a gente possa fechar uma cifra real possível. Então hoje não tem um valor específico? Não, nós temos, né, mas vamos deixar para dar publicidade quando conversarmos com os clubes, né, algo real, em vista todo o cenário que o município financeiro passou no ano de 2021, que a gente vem se organizando, né? Para você que está aí nos acompanhando, se você não sabe, a Secretaria de Esporte ela é fruto do Fundo Municipal, do Tesouro Municipal, que muitas vezes depende, né, de muitas economias, enxuga daqui para aplicar ali. Então a gente também tem todo um plano de ação para ser cumprido. Mas, né, dando uma resposta que todo mundo espera. Principalmente ao Rafael Alencar. Né, o Rafael, sim. Esse ano a Prefeitura de Juazeiro do Norte terá em apoio, né, financeiro, né, através dessa lei de patrocínio aos clubes profissionais e também aguardando esse plano de retorno do social desses clubes para com o município. Tá aí, Rafael Alencar, tá aí respondida aí sua pergunta, tá bom? Obrigado aqui pela participação, né? Alves, em camisa do Iguatu, só não é mais bonito do que a do Fortaleza, mas é muito bonito também. Já deixou claro a torcida dela, né? A Nayana. Carlos Tafarel, boa noite. O Washington é um profissional de primeira linha. Valeu, Tafarel. É verdade, eu torço em casa e torço também o Fortaleza. Feitosa, Tony, aqui, Tontonho dos livros. Manda um abraço para todos os vendedores de livros. Hoje é o dia do vendedor de livros. Um abraço, Feitosa Souza, um abraço a todos os vendedores de livros que acompanham aqui a gente. O Edilan Máquinas, que inclusive é parceiro nosso também, mandou para mim dizendo que eu já dia do careca. Eu nem sabia que tinha dia do careca. Um abraço, Edilan, que ele é careca, rapaz. Disse, manda um abraço aí pro dia dos carecas. Um abraço bem grande para essa galera toda, tá bom? Gente, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá certo? Até para trás. Deixa eu só rapidinho aqui o Edson Alves. Boa noite, amigos do Replay. O Washington entende de Série B, o rei do acesso. Sou casiano fanático, mas é questão de tempo para o Índio Cariri alcançar voos maiores. Tá todo mundo torcendo. Seria muito bom que das 3 equipes que a gente tem hoje do Cariri, pelo menos 2, só sobem 2, né? Também, né? 2 subissem, fossem daqui da região. Seria excelente. Vamos torcer, né? Para que tudo dê certo. A gente vai para um rápido intervalo. Só agradecendo aqui o Bendimar que vai deixar a gente aqui do programa. Mas, Bendimar, obrigado pela presença aqui. O espaço está sempre aberto, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, site Miséria também. Fique sempre à vontade e espero ter você novamente aqui conosco em outra oportunidade. Tá bom, meu querido? Obrigado. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Washington Luiz. O rei do acesso está aqui e a gente vai continuar com essa camisa bonita do azulão, fazendo essa homenagem ao nosso querido Iguatu. A gente volta já. O nosso hospital está crescendo, né? Ficando muito bonito, porém... Olá, crianças! Por que vocês estão aí tão pensativas? É porque fico imaginando como iremos fazer para construir a primeira ala oncológica pediátrica. Vocês que declaram seu imposto de renda pelo modelo completo, destinem até 3% do imposto devido para o projeto de humanização da nossa ala oncológica pediátrica. Transforme sua declaração em esperança. Doe para o Hospital São Vicente. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato.
Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Segunda-feira é dia de replay, mas também é dia, sabe de quê? De pizza. Nada melhor do que você estar acompanhando aqui o programa Replay e comendo aquela saborosa pizza. Olha a imagem aí para você. Essa imagem, olha essa imagem. Minha querida Fernanda Alves está saindo aqui dos estúdios do Miséria, já está indo direto para a nossa querida Pizzaria e Hamburgueria Uval, que fica ali no cruzamento da Avenida Carlos Cruz com a Rua Todos os Santos. Pizzaria e Hamburgueria Uval. Tem além de pizza, tem hambúrguer, tem suco, refrigerante, enfim, tem de tudo para você fazer aquele lanche super bacana. Tá aí na tela o telefone para você, é o Disque Pizza. Peça pelo delivery, vai deixar também na sua casa. 98842-9514. Liga, manda mensagem pelo WhatsApp. 98842-9514. Também pode procurar lá a Pizzaria e Hamburgueria Uval no Instagram. Tá ok? Então, Avenida Carlos Cruz com Todos os Santos é o endereço da Pizzaria e Hamburgueria Uval. O Uval que sempre coloca lá, o pessoal tá comendo a pizza, o hambúrguer e assistindo a gente, ele tá ansioso para saber do Guarani. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Leão do Mercado, que vai ter o seu novo presidente. A qualquer momento, estou só aqui fiscalizando aqui, porque a qualquer momento chega a novidade da oficialização ou não do novo presidente do Leão do Mercado, tá certo? Daqui a pouquinho tem Guarani, tem casa, a gente falando aqui no programa Replay. Deixa eu falar logo do nosso Iguatu, porque Iguatu fez bonito, jogou esse fim de semana na semifinal do Campeonato Cearense. Inclusive, Washington, deixa eu passar aqui o recado, acabei de receber aqui no intervalo telefonema do nosso querido Felisberto da Fonseca, está acompanhando a gente aqui e disse que dá uma felicidade grande, sempre vibra quando encontra o Fonseca na rua, né? Hoje com menos frequência, que o homem não sai de casa, mas vez por outro vou deixar o Matheus Davi lá no colégio, ou vou lá pela escolinha bem miqueca da família dele e vejo o Fonseca. E ele vibra com as suas conquistas, com a conquista do Raimundinho, ele que por muito tempo foi técnico, né, atuante aqui no nosso futebol. E mandando um abraço para você, está vibrando com a sua campanha no Iguatu, viu, Washington? Um abraço para Fonseca. Fonseca a gente tem como um pai, né? Um cara que nos deu muitos ensinamentos. Ali quando eu cheguei na categoria de base do Juazeiro, ele era o treinador, né? E aí a gente já começou ali a adquirir os conhecimentos não só de futebol, como também para a vida. Depois nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto no Barbalha, já ele como meu auxiliar, contribuiu muito com o nosso trabalho, né? Então sempre que quando eu encontro com ele também é uma felicidade, a gente vai relembrar os bons momentos que a gente viveu no futebol. Então um abraço pro meu paizão aí, Fonseca. Inclusive disse que vamos trazê-lo qualquer dia desse aqui para falar. Vai ter que resumir, porque tem história para contar. Vai ter que ser uns 5 replays junto aí, né? Tem história para contar, nosso querido Fonseca. A gente vai depois trazer o Fonseca aqui, trazer fotos, enfim, vídeo que a gente tiver para mostrar da época dele. O Fonseca foi o primeiro técnico do futebol profissional do Crato. Ele foi técnico da Portuguesa, né, do Crato. O pessoal está naquela sempre de volta ou não volta, mas o primeiro técnico de futebol profissional do Crato foi o nosso querido Felisberto da Fonseca. Um abraço aí para o Fonseca. Bom, a gente tem aqui os melhores momentos do jogo entre Caucaia e Iguatu. E eu quero perguntar a você, Washington, eu estou aqui valorizando demais a campanha do Caucaia, mas o Vladierson, sábado, não estava numa tarde feliz, não. Hein, Washington? Não, o Zilfran lá, nosso amigo Zilfran da Iguá TV, inclusive as imagens lá da Iguá TV, até pedi para o Kleber colocar a logomarca da Iguá TV, ele mandou para mim às pressas e não deu para colocar. Esqueci. Mas, Zilfran, um abraço para você, meu querido. O Zilfran estava de cabeça inchada com o Vladierson, Washington. E você, meu querido? Mais do que o Zilfran. Não, como você bem citou, não tirando os méritos do Caucaia, o Caucaia faz uma campanha brilhante dentro da competição. Se passou é porque foi merecedor, né, da conquista, está na final com todos os méritos do Caucaia. Mas infelizmente, o Vladierson, ele não tem, eu não entendi ainda o critério para o Vlad apitar uma semifinal de Cearense. Cara, o Vladierson, todo respeito tem o Vladierson. O Vladierson é ex-jogador ou ex-árbitro há anos. Olha o lance do pênalti aí. O Vladierson é ex-árbitro há anos.
Em 2017, não era o Washington ainda o técnico, ainda era o Jorge Luiz, mas teve o jogo Barbalha e Caucaia lá no Raimundo de Oliveira, por coincidência era também o Caucaia, 2 pênaltis em Clebão, e ele não deu nenhum. Os mesmos lances praticamente aconteceram aqui no Inaldão, e o Avelar Rodrigo estava lá e apitou. E o Vladierson já não vem apitando jogos com regularidade há muito tempo. Confesso que fiquei surpreso ao ver o Vladierson aí. Para mim, é ex-árbitro há muito tempo o Vladierson, sinceramente. Viu? O problema é justamente esse, Tony, porque nós temos bons árbitros que aspirando algo maior dentro da nossa federação, né? Mas não foi algo que não se deu para entender mesmo o porquê da escalação dele, né? E aí, infelizmente, né, acabou nos prejudicando muito nesse jogo aí. Esse pênalti do Caucaia, né, ele pode até ser duvidoso, alguns podem dar o pênalti e outros não, mas o pênalti no Bruno Ocara é algo que realmente não tem explicação para não dar um pênalti como esse. Não tem explicação. Aí tá passando o lance. Esse lance aí, sim, né? Não tem explicação. Não dá para entender, não dá para compreender de forma alguma. Tem o Avelar Rodrigo, tem o William Ferreira, que é de uma geração mais que acho que é de Quixadá, Quixeramobim, William Ferreira. É o próprio Avelar que é mais experiente. Teve o árbitro que eu não recordo agora, que apitou inclusive Iguatu e Ceará, e apitou muito bem. Renato, tem o Rodrigo Júnior, tem o Adriano Barros, tem o Magno Cordeiro. Tem o César Magalhães. Tem né? César. Tem muita gente que não gosta, mas o César Magalhães tem tá no nível o que veio agora da Federação do Rio, Marcelo. O Marcelo de Henrique. Então, tem pelo menos uma relação de 10 árbitros num momento melhor do que o Vlad, e a gente não entende realmente essa escalação dele nessa semifinal. E essa semifinal, o Washington, o Caucaia, que lá no começo do campeonato era colocado como um dos times que iriam brigar para cair. O Iguatu, antes de começar o campeonato, nunca foi esse time de brigar para não cair. Preocupou, porque com 3 rodadas tinha apenas um ponto, que foi o da estreia. E eu dizia aqui, calma pessoal, o Iguatu daqui a pouco entra nos eixos, que a gente viu o potencial do time do Iguatu. O Washington. E esse Caucaia, como é que você está vendo esse time do Caucaia, rapaz, que é treinado pelo Roberto Carlos? O que tem esse Caucaia que até agora ninguém conseguiu vencer? Olha, primeiro parabenizar o belíssimo trabalho executado pelo Roberto e por toda a sua comissão lá. Para outras pessoas, o Caucaia pode até ser alguma surpresa na competição, né? Mas para mim não, porque esse grupo de atletas, a base desse grupo de atletas aí, eu trabalhei com eles na Fares Lopes, né? Apesar de apenas o Everton tinha titularidade, né? O Ceará sempre jogava, o Wilker, o Rony Lobo foi titular. Então a base desse time aí, ela conseguiu fazer uma boa campanha na Fares Lopes. E a gente sabia o valor que esses atletas tinham, apesar de alguns não terem tido tanta oportunidade comigo lá na Fares, mas nós sabíamos que eram bons jogadores. E aí, realmente o Roberto, ele conseguiu se fechar junto com o pessoal, está fazendo uma campanha belíssima, acho que é a melhor campanha de um clube do interior aí de todos os tempos, porque são 16 jogos invicto, né? Conseguir o primeiro lugar, campeão invicto da primeira fase, chegar classificação para a final. Então, só parabenizar realmente o trabalho que é feito. E a gente, como conhece o Caucaia, sabe que pessoal, o Roberto está fazendo mesmo uma gestão de grupo muito bem feita para poder conduzir esse trabalho que eles estão fazendo lá. E aí no finalzinho dos melhores momentos, repito, imagens cedidas pela Iguatu TV, do nosso querido Zilfran, tem o Valeu Iguatu. Como foi esse trabalho que vocês fizeram lá no Iguatu, Washington? Em algum momento, naquele início de competição, onde os resultados não vieram, foram 3 jogos com apenas 1 ponto, em algum momento você ficou preocupado? Porque a gente sabe que no futebol brasileiro, o treinador acabou não tendo resultado, já fica ameaçado para cair. E eu lembro que eu conversava com o Zilfran, lá da Iguatu TV, o próprio Thiago, né? E aqui, por exemplo, aqui já tinha gente dizendo, se o Washington perder a próxima, o Washington cai. E como eu conheço a sua história no Iguatu, e eu digo assim, antes desse campeonato, você já era ídolo no Iguatu, pelo que você fez no passado recente, eu disse, cara, eu acho que vão ter paciência com o Washington, vão deixar o trabalho do Washington continuar. Foi isso mesmo? A moral que você tinha lá dentro ajudou a manter o trabalho? Ou em algum momento você foi pressionado ao ponto de dizer, opa, se a gente tropeçar, pode cair? Não, Tony, hoje nós temos uma forma de trabalhar que nós sempre trabalhamos com contrato com todos os clubes, né? E o contrato é sempre até o final da competição.
né? Obviamente que quando os resultados não vêm, o clube tem o direito de fazer troca, né? Obviamente obedecendo o que está escrito no contrato, né? Mas lá eu não tive esse problema, não tive. Nós, ao final da primeira fase, sim, nós tivemos uma reunião com toda a diretoria, né, que queria algumas explicações, e nós ponderamos a situação do início da competição específica. Nós tivemos alguns problemas internos, né, como perca de jogador, como essa virose deixou para pegar a nossa equipe justamente na semana da estreia. Foi praticamente 10, 12 jogadores. E aí mesmo assim nós empatamos com o Ferroviário, perdemos o jogo para o Pacaju nos detalhes, e aí fizemos um jogo ruim contra o Maracanã. Fizemos o nosso melhor jogo contra o Maracanã, mas infelizmente acabamos perdendo a partida. Então, obviamente que a cobrança lá não era só da diretoria, do torcedor, a cobrança era minha, a principal cobrança era minha. Eu sou acostumado a vencer, eu me considero um vencedor. Então, antes de ser cobrado, de ter algo de cobrança externa, ou de diretoria, ou de quem quer que seja, eu me cobrava muito porque eu queria dar os resultados possíveis para o grupo, mas sempre confiamos na equipe, né? Quando volto a repetir, tivemos essa recuperação. Eu acho que o pior momento não foi nem esse de início da competição, foi as 2 derrotas para nós perdemos, me parece, um jogo em casa, e a segunda derrota foi em casa. Teve um jogo para o Calcaia, que vocês perderam em casa. O jogo para o Calcaia e o jogo contra o Icasa. Esse momento ali ele foi muito difícil, porque terminou a primeira fase, que eu olhei nosso aproveitamento, 33% de aproveitamento, ali não era trabalho da nossa comissão. Nós estamos acostumados a trabalhar num percentual de 60%, 66%, 70% de aproveitamento, né? Então, mas aí tivemos também, depois do jogo do Icasa, uma decisão muito acertada, e aí pode-se dizer que foi a moral que eu tinha lá para poder fazer aquilo. Terminou o jogo do Icasa, nós tínhamos um plano de jogo para o jogo contra o Ferroviário, que se nós tivéssemos desgastado, não íamos conseguir executar. E aí eu fiz uma limpeza no time, troquei ali 6, 7 jogadores, que aí só quem tem coragem de fazer isso é quando se tem respaldo realmente, né? Respaldo. Então fizemos essa troca, descansamos os atletas, e aí nessa reunião para a diretoria eu desenhei como seria nosso segundo turno. Porque nós tínhamos nos fechado para ser campeão do segundo turno dos jogos de volta. E de fato fomos, Tony. Nós fomos a melhor equipe dos jogos da volta, né? Isso aí até fala muito do Otacílio Neto, né? Vamos ser campeão da segunda fase. Acabamos sendo, não com o número de pontos que nós queríamos, porque naquele jogo de casa nós tínhamos colocado na nossa conta como 3 pontos, acabamos tomando um gol ali no último minuto, no último terço do jogo, mas tudo é do jeito, as coisas é do jeito que Deus, a gente planeja, mas que Deus é quem sabe todas as coisas, porque se nós tivéssemos ganhado o jogo, nós pegaríamos o Fortaleza, né? E aí talvez não tivesse tido a oportunidade de feito mais uma história ao tirar o Ceará numa quarta de final. Então, nós mostramos, né, o que nós iríamos fazer, por que poupamos os atletas, dissemos tudo, e eu disse que no jogo contra o Crato nós sairíamos do rebaixamento, nós não teríamos mais possibilidade de rebaixamento lá na mesa para a diretoria. E teríamos 3 jogos para buscarmos a nossa classificação. E de fato, 2 jogos queria, no caso Calcaia e Icasa. E de fato foi o que acabou acontecendo, junto com o não rebaixamento no jogo contra o Crato, nós zeramos todas a possibilidade de rebaixamento. Entramos no G4, e aí eu já sabia que depois que nós entrássemos no G4, a gente não saía mais, porque estávamos em ascensão. Você falou o nome de um jogador aí que, por exemplo, ele não jogou muito, mas o pouco que eu vi, porque eu acompanhei o Otacílio Neto, quando ele veio para o futebol cearense pela primeira vez, rodou muito, apesar de ser cearense, mas só veio jogar já de uns anos para cá aqui, que foi no Guarani. Então acompanhei o Otacílio no Guarani, acompanhei o Otacílio no Barbalha, né, e também agora no Iguatu. Mas nas vezes do Guarani e do Barbalha, o Guarani até jogou mais, o Barbalha também chegou a ter boas oportunidades, mas era um cara que, quando estava no banco de reservas, eu sempre vi um cara muito importante de grupo. Um cara que acaba... É aquele jogador que, mesmo quando não joga, ele acaba sendo importante. É isso mesmo, Washington? O Otacílio também tem esse papel de bastidor importante numa equipe? Eu diria a você, Tony, que é muito mais do que isso. O Otacílio é essa parte do jogar, né, que realmente ele não teve tantas oportunidades, né, até porque depois nós encaixamos o time, né, e aí fica mais difícil de entrar, né, outros jogadores também, acabou acontecendo isso com outros jogadores, né, mas aí o ambiente dele, o vestiário do Otacílio é muito bom,
Quando sai para o aquecimento durante o jogo é muito bom, fica toda hora ali junto com seus companheiros, incentivando, né? Tem essa importância, o dia a dia, né? A rodinha de bobinho do Otacílio é muito boa, então é um cara realmente muito importante. Me parece que o plano é parar esse ano e continuar. A ideia também do Iguatu é continuar com o Otacílio dentro do clube. Eu acredito que daria um bom gerente aí de futebol. Já estou incentivando ele a começar os estudos, né, dele. Não sei se vai querer jogar aí no Fares Lopes, que a ideia é parar no final desse ano. Mas, enfim, é um cara fenomenal. É um cara excelente. Eu vi sua equipe, por exemplo, um jogador que eu vi crescendo muito foi o Bruno Menezes, que começou o campeonato não muito bem e depois acabou se tornando titular. É impressionante. E olha que, pelo que eu vi, não estava no auge da sua forma física. Mas é impressionante como esse Dodó joga ainda, rapaz. É impressionante a tranquilidade, o equilíbrio, o jogador de liderança que o Dodó tinha nesse time do Iguatu, né? E você acabou tendo na minha opinião, jogadores muito voluntariosos no ataque. Porque, por exemplo, o Otacílio Marcos, que a gente esperava muito dele, é um jogador que não começou bem o campeonato, acabou se machucando também, né? Mas depois acabou sendo aquele cara decisivo que a gente está acostumado a ser. Mas tendo o Romário ali fazendo gols em vários momentos, o próprio Romário Becker, um cara aparecendo constantemente. Enfim, como é que você consegue identificar essa sua equipe, né, esse conjunto da sua equipe, de jogadores que, enfim, acabaram não tendo bons momentos no começo do campeonato e depois foram tão importantes nessa campanha do Iguatu? Olha, o nosso grupo, ele era um grupo muito equivalente, né? Poderia não ser o melhor, mas quando nós trocávamos as peças, geralmente as mexidas, elas acabavam funcionando, né? Então, nós tivemos um pouquinho de dificuldade no início do nosso trabalho, Tony, porque nós tivemos uma reformulação daquele grupo que já estava acostumado a trabalhar com nossa comissão técnica, né? Nós mudamos muitas peças. E aí sempre você tem dificuldade de identificar até a questão fisiológica do atleta. Nós tivemos um jogo contra o Icasa aqui mesmo, o Romário Beck, ele já vinha de uma sequência de 3, 4 jogos. Então, por não conhecer o atleta, nós mantemos ele aqui na partida. Mas já na outra sequência de partida, quando ele fez 3, 4 jogos, nós seguramos eles. Essas situações do dia a dia mesmo. A questão também da confiança, que quando você não inicia bem, você tem que recuperar essa confiança dos seus atletas. Então, esse campeonato, para mim também, ele se viu muito de aprendizado, porque, como eu falei anteriormente, nós geralmente começávamos as competições muito bem e depois que estava no topo, conseguia se manter até o final. Esse não, esse foi de aprendizado justamente porque começamos mal, melhoramos, oscilamos para baixo novamente. Então, essas situações de dificuldade passada por nós se viu para um crescimento profissional na nossa carreira. E olha, eu cito aqui essas pessoas, esses jogadores, pessoal, mas assim, tem vários jogadores que se destacaram na minha visão. Por exemplo, o Thalisson se machucou, o Raí entrou muito bem, o Erivelto é impressionante como joga esse menino ali na lateral esquerda, contra o Ceará jogou demais, né? O Leandrinho, quando entra, dá uma fumaça nada, o Davi, rapaz, né? A segurança e o poder de definição, assim, é um cara que eu gosto do Davi. O França começou a titular, mas depois foi para o banco, mas quando entra, a experiência, a tranquilidade, o controle que tem da bola. O Davi fez aquele belo gol contra o Ceará, né? Ou seja, um jogador que, assim... O Davi ele foi fundamental na nossa classificação com o Ceará, porque, obviamente, que nós fizemos uma mudança tática também, no intervalo do jogo, mas a forma com que o Davi entrou, que chegou a incendiar realmente o jogo, e a gente via ali os jogadores do Ceará temendo o Davi, no primeiro jogo lá. Ele entrou com a confiança. A confiança muito elevada, e aí ele trouxe isso aqui para o jogo da volta também. Os jogadores, nós estávamos todos confiando nele, e aí conseguiu ser fundamental naqueles 2 jogos decisivos contra o Ceará. Jogou demais o Davi, enfim, um cara fora do comum. Você tinha uma equipe muito fechada, muito unida. Agora eu te pergunto, como foi esse jogo do Ceará, Washington? Porque o primeiro tempo eu assisti, se tivesse saído de 4, 5 para o Ceará, tinha sido pouco. Porque foi pressão, foi praticamente ataque contra a defesa. O segundo tempo não, Iguatu, sou Iguatu, muito prazer. Fez o gol, a coisa mudou de patamar. Quando chega aqui, e eu lembro que eu comentava com o Zilfran, com o Leandro, e a Fernanda, a gente saiu daqui para fazer até pela Nordeste FC,
E você lembra que eu cheguei no estádio, de cara com você chegando, acho que com o Cabal, e eu disse, trouxe a farinha quebradinha, que eu tive o pressentimento que vocês vão engrossar o caldo para cima do Ceará. Você disse, Deus lhe ouça. E aí saiu para o vestiário. Mas eu estava com esse pressentimento, porque eu vi aquele gol lá e eu lembrei do Barbalha em 2013, com aquele jogo em Barbalha e Guarani de Sobral. Você como técnico, Barbalha fez o gol aos 46 lá em Sobral, disse, esse golzinho pode ser importante para o Barbalha aqui. O Barbalha foi campeão. E acabou-se daquele gol do Davi, sendo importante para o Iguatu no jogo aqui da volta. Né? Como foi esse último jogo? Sem dúvida, você foi muito preciso aí nas palavras no início, Tony. Se o primeiro tempo contra o Ceará fosse 3-4, seria algo normal, porque o Ceará realmente ele se impôs em cima da nossa equipe. Como a gente fala no boxe, né? Nós ficamos nas cordas, não conseguia sair. E aí o plano realmente era marcar forte, porém com posse de bola, ser um time que desse susto, né? Pudesse assustar, porque sabíamos que era difícil jogar contra o Ceará naquele momento. No intervalo do jogo, né, nós tínhamos feito um plano de fazer praticamente uma linha de 4, mas descendo com os 2 pontas, fazer uma linha de 6 ali embaixo, acabou que pela qualidade dos caras acabou não funcionando. Aí a gente já trouxe o Dodó ali para fazer uma espécie de terceiro zagueiro no segundo tempo, soltar um pouco mais o Rai e o Thales, que jogou aquele jogo lá do primeiro jogo, e aí a entrada do Davi. E aí no intervalo eu falei para os jogadores, nós sofremos tanto para chegar até aqui, para poder, você só consegue aparecer no Campeonato Cearense quando joga contra os maiores do nosso estado. Para que nós chegarmos aqui, vamos pelo menos viver esse momento com intensidade maior e jogar. Se nós voltar do jeito que nós estamos voltando, nós vamos pegar 3, 4, não tem jogo da volta, nem complicava até a própria diretoria, que queria um resultado melhor para poder ter o máximo de gente possível no estádio. E aí os jogadores entenderam isso. Tem um primeiro lance do jogo que o Ceará, a gente retoma a bola do Ceará, o Ceará faz um pé de pressão e a gente sai tocando. Quando aconteceu esse primeiro lance, aí a confiança voltou para a nossa equipe e realmente, da mesma forma que poderia ter sido 4-5 no primeiro tempo para o Ceará, o segundo tempo, se fosse um 2-2, era um resultado normal, porque nós jogamos muito realmente. E aí no jogo da volta, nós realmente fizemos ali 3, 4 dias de trabalho para dizer, é tudo, tem que ser tudo aqui, não podia um jogador jogar 99% do seu potencial, todo mundo tinha que jogar seu 100%. Então, ali, os jogadores realmente fizeram isso, Tony, e foi um dos grandes jogos da minha carreira como treinador, de um time executar um plano tão bem feito, como a gente tinha planejado, tudo que nós pensamos ali no quadro, na videoaula do André, na conversa com o Cabal, com o Breno, tudo que nós tínhamos planejado ali com o Diego, o preparador físico, tudo que nós tivemos planejando para o jogo foi executado e 1-0, eu acredito que nós merecíamos, até você narrou o jogo, essa classificação já nos 90 minutos. É verdade, e assim, tem que lembrar também do Léo, né? A segurança do Léo, a tranquilidade, na cobrança. Quando nós chegamos para o pênalti, o Otacílio começa logo a gritar dentro da roda de atletas, temos o melhor pegador de pênalti do estado, e aí o Léo, ele disse, 2 é meu, só façam que 2 eu pego, pronto. Aí a confiança ela estava muito alta, a fé, mesmo no momento que o Otacílio e o Dodó perdeu os pênaltis, a minha fé não se abalou em nenhum momento, ela ficou inabalável. E ele pega logo o primeiro pênalti, né? Isso, logo o primeiro e teve um pênalti que eu não lembro agora qual foi, que ele já estava caindo e ele acaba levantando o braço. É o do Vina, o primeiro. Do Vina. O primeiro. E enfim, o Léo, ele dá segurança muito grande, porque, por exemplo, o Guarani foi campeão em cima do Grêmio Pague Menos, no ano passado, da 3ª divisão. O André pegou 2 pênaltis pelo Guarani e foi campeão. Mas o Léo, que era o goleiro, também pegou pênalti. Então, assim, dificilmente você tem uma decisão de pênalti. Eu acho que nessa aí o Léo não pegou não, viu? Hã? Eu acho que nessa aí o Léo não conseguiu pegar não. Ele não pegou nenhum? Eu acredito que não. Foi até a gente conversar. Pois mas o Guarani eu acho que perdeu pênalti, eu não lembro. Mas enfim. Mas quando você está vendo aquele goleiro do outro lado, que é acostumado, que ele põe respeito, o atacante, o jogador, ele fica naquela... Poxa, não é qualquer goleiro. E é bom que se frise, Tony, o Léo, ele já tinha 2 passagens no Iguatu, na primeira, pelos relatos que tinha, na primeira tinha ido muito bem, na segunda não foi tão bem. Mas no momento que nós escolhemos na conversa com o Raul, na montagem, vamos trazer o Léo, eu não aposto só no Léo, eu aposto no trabalho que o Cabal vai executar.
entendeu? Porque eu sei que a condição que o Léo, todas as vezes que trabalhou com a gente, ele foi muito bem. Aí muito as bem penalidades, mesmo, inclusive, né? aí do Ele foi muito bem, e aí a gente aposta no trabalho, na qualidade que o trabalho que o Cabal executa, para condicionar ele da melhor forma possível. E assim, eu acho que a gente, às vezes, destaca aqui algumas pessoas, por exemplo, acho que a gente tem que lembrar o Raul, né? Começou o trabalho lá como gerente de futebol do time do Iguatu, junto contigo, na montagem da equipe. Acho que é bom lembrar também do Raul. E como é bom a gente também destacar, por exemplo, a sua comissão técnica, né? Você tem o André, que é analista de desempenho, o Breno, que estava lá, é funcionário do Iguatu, está sempre lá no Iguatu, e que convenhamos... É um grande auxiliar, viu? E eu quero muito ter o Breno um dia aqui para a gente falar também sobre ele como jogador, porque jogava muito. Não, muito bom jogador. Essas coisas todas não, né? Nosso querido Breno, gente boa demais. E o Cabal, né, cara? O Cabal que assim me surpreendeu, porque quando o Cabal, inclusive a gente falava esse negócio que ele acabou escolhendo ali de última hora para ser preparador de goleiros, mas como vem fazendo bons trabalhos o Cabal. Então você tem uma comissão técnica ali bem arrumada, agora não tinha o Ari Matéia, né? O Arizão não estava contigo agora. Não, a Ari precisava de um tempo para ficar em casa, né? Para resolver algumas situações pessoais, mas agora com a minha volta aqui para a região do Cariri, vai estar na nossa comissão. E é um cara que sempre foi muito presente contigo, mas enfim, a sua comissão técnica também fazendo um trabalho muito bacana, que a gente fala aqui, o Washington, o rei dos acessos, mas o Washington tem uma equipe que deve ser valorizada também. E sem sombra de dúvida, Tony, essa parte aí eu valorizo muito, porque até quando eu recebo uma ligação de qualquer que seja o time, aí, porque sempre tem, não é fácil você levar 3, 4 membros de comissão técnica junto com você. Então, eu digo que você está aviso quem são os membros que eu quero na minha comissão técnica e disso você está me levando por quê? Pelos resultados. Se está me trazendo pelos resultados, eu só tenho esses resultados porque eu tenho esse suporte aqui, que é no caso, por muito tempo, o Arizão, o Cabal e o André, né? Esses 3 aí que já andam comigo há mais tempo. E aí também tenho a felicidade, sempre sou feliz porque Deus coloca um Breno, o Ari não pôde ir agora para esse trabalho do Iguatu, estava lá o Breno, que é como falei, um excelente auxiliar. Eu acho que é um cara que futuramente vai também estar trabalhando na minha comissão técnica fixa, né? Tivemos um problema com o Gabriel, o primeiro preparador físico que estava lá, não ficou no final. Aí apareceu o Diego Aluan, que é lá de Natal, um menino bom, um preparador físico excelente. Então, não é aqui, eu só sou a representatividade de todo esse suporte, toda essa comissão técnica. Bom, por isso que eu estou com essa camisa aqui do Azulão, fazer essa homenagem bacana para o Iguatu, que fez história, Série D do Campeonato Brasileiro em 2023, né? E acabou eliminando o Ceará aí nas quartas de final. Aí teve um cara que disse, o Ceará perdeu para o Iguatu. Não, peraí, meu filho, o Iguatu foi que nem o do Ceará. O Iguatu jogou com a faca nos dentes e foi para cima. E merecem realmente esse destaque, o Azulão do Centro-Sul. Bom, a gente está falando aqui sobre o Iguatu, mas vamos ouvir aqui o técnico Roberto Carlos, que acabou eliminando o Iguatu, então não foi qualquer adversário, né? O Iguatu que fez um grande trabalho, não por acaso chegou à semifinal, mas o time do Caucaia vem fazendo um trabalho belíssimo e vai decidir o Campeonato Cearense com Fortaleza. 2 datas que ainda não foram definidas pela Federação Cearense de Futebol. Grande Roberto Carlos, que passou um momento difícil ano passado, a esposa dele morreu, se não me engano, em dezembro do ano passado, um momento muito difícil, particular para o nosso querido Roberto Carlos, e que Deus acabou abençoando nesse belíssimo trabalho diante da Raposa Metropolitana. Vamos ouvir o que falou o Roberto Carlos nesse grande momento com o time do Caucaia. Tony Souza, com o programa de esporte Replay com Tony Souza. É um prazer falar com vocês. Um abraço a todos aí de Juazeiro, né, da região Cariri, né, a todos os desportistas, a todo o torcedor. E a gente vem aqui falar um pouco do nosso momento Caucaia. É muito importante. Eu tenho um prazer imenso de falar que à frente de tudo isso, Deus maravilhoso, porque a gente tivemos um fim de ano não muito bom, meio problemas de perca de esposa, né? A gente ultrapassando muitas barreiras e indo para o lado do futebol com o nosso presidente Roberto Góes, a gente tendo a dificuldade financeira. Eu acho que o orçamento menor dentro do Campeonato Cearense desse ano de 2022 é o Caucaia. Era uma equipe que
No início, né, todos falavam que ia brigar para ser rebaixado, mas tivemos o apoio, né, da maneira possível que o nosso presidente Roberto Góes pôde dar. Formamos uma comissão que a gente conhece, uma comissão trabalhadora e vencedora, né? Montamos um grupo de atletas que a gente conhecia, né, a maior parte deles, né, e alguns que não tinham jogado até ainda uma primeira divisão, ou completavam o elenco, né, mas todos esses atletas que tiveram categoria de base por onde passaram, mas não tinham tido ainda uma oportunidade de mostrar uma situação bem positiva como essa. Tivemos uma mini pré-temporada, onde nós tivemos muita dificuldade, situação de campo, né, de local para treinar, mas a gente teve uma ideia, né, uma fórmula de jogar, uma maneira carinhosa e sincera de falar para os atletas, que eles compraram essa ideia, né? Uma ideia que ela trouxe para o clube, né, e para todos nós profissionais, né, uma situação muito positiva. Você está no mês de março, né, dia 14 de março, onde o Caucaia foi campeão do interior, vaga direta, né, para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2023, Copa do Brasil, né, uma pré-Copa do Nordeste, e chegar, né, uma inédita semifinal de Campeonato Cearense, né, onde ficou o Ceará de fora, né. Tivemos um duelo muito importante com o Iguatu e muito difícil sábado passado, né, que foi o segundo jogo lá em Iguatu, e a gente, né, tem que valorizar muito, sabe, Tony? A gente sabe o que é que a gente passou, sabemos o que a gente tem que buscar, mas sempre com o pé no chão. Vamos enfrentar na final uma grande equipe, né, uma equipe que o ano passado foi a quarta, foi a quinta, né, do brasileiro. Aí nosso querido Roberto Carlos, né, parabéns aí pelo trabalho no time do Caucaia, Roberto, e eu acho que assim, a gente acha bacana porque ver o Caucaia, que é um time pequeno do nosso futebol, que vem fazendo um trabalho super legal e com um cara muito sério, cidadão, que é o Roberto Carlos. Eu acho muito bacana quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo com treinadores que a gente conhece e conhece o trabalho e a índole, né, que é o Roberto Carlos, o Washington Luiz, o Raimundo Wagner, né, o Júnior Cearense também está começando uma carreira aí no futebol com o Maracanã e também tendo êxito, já assinou com o Itapipoca, vai enfrentar na Série B aí, o nosso querido Júnior Cearense, enfim. Né, e parabéns ao Roberto Carlos e todo o time do Caucaia. Eu tenho certeza que quem não é Fortaleza hoje está torcendo para o time do Caucaia, hein, Washington? Aquela situação, porque assim, tem algo que é importante destacar. Esse campeonato, nesse regulamento, para mim, esdrúxulo, e aí eu não vou culpar aqui a federação, culpo os dirigentes que aceitaram. Olha só que loucura, o Fortaleza pode ser campeão com 6 jogos. Né? Porque o Fortaleza entrou nas quartas de final. Então, venceu as 2 contra o Pacajus, venceu as 2 contra o Ferroviário. E aí vai jogar agora contra o Caucaia. O Caucaia tem, juntando a semifinal e a primeira fase, porque o Caucaia não jogou as quartas de final, o regulamento já permitia, por ser primeiro colocado, ir direto para a semifinal. O Caucaia jogou 16 jogos, conquistou 34 pontos, foram, nesses 16 jogos, 9 vitórias, 7 empates, o único time que não perdeu no campeonato, de que jogou a primeira fase. Fortaleza não perdeu, mas só chegou agora nas quartas de final. O Caucaia marcou 23 gols, sofreu 9. Né? O Fortaleza jogou apenas 4 partidas, venceu as 4, marcou 9 gols, levou apenas 1. Então, assim, olha que loucura, né? Vamos aqui colocar. O Caucaia pode empatar os 2 jogos contra o Fortaleza e aí nos pênaltis não ser campeão cearense. Porque eu penso assim, se é para entrar Fortaleza e Ceará nas quartas de final, que eu já não concordo, eu acho que tem que entrar do começo, mas entrou agora, então dá vantagem de 2 resultados iguais para o time que veio da primeira fase. Né? Porque uma campanha dessa do Caucaia, ele merecia, no mínimo, jogar por 2 resultados iguais. No mínimo. Mas não, se der 2 empates, vai para a decisão nos pênaltis. Apesar que a gente sabe que é muito difícil, o Fortaleza é inegavelmente o melhor time em termos de elenco do futebol cearense e talvez um dos melhores do futebol brasileiro hoje. Se a gente for observar que tem time grande aí apenando para fazer campanhas como Fortaleza, hein, Washington? Sim, Tony, e essa questão do regulamento eu bati muito já desde o início, né? Desde o início, porque, por exemplo, no primeiro jogo lá, nós não tivemos o Erivelto por conta do 3º cartão amarelo. E os caras estavam estreando na competição. Nós tínhamos feito até então 14 jogos para
poder chegar naquelas quartas de finais. Com os 2 do Ceará fizeram 16, com os 2 do Caucaia foram 18 jogos na competição. Se nós tivéssemos tido a felicidade de enfrentar o Ceará, ter passado pelo Caucaia, se nós tivéssemos tido a felicidade, nós íamos jogar contra o Fortaleza, nós íamos ter que fazer 20 jogos para buscar um título, e eles vão jogar, me parece que 6 jogos. 6 jogos. Então, eu acho que até para fortalecer o futebol do interior, Tony, porque você viu a festa que foi receber o Ceará lá no Iguatu. Hoje, Ceará e Fortaleza são atração em todos os jogos. Eu acho que os próprios clubes têm que pensar assim, né, de vir mais para o interior para fortalecer suas marcas, para prestigiar o seu torcedor que mora no interior. Então, eu acredito que essa fórmula ela tem que ser repensada, ela precisa ser repensada, porque senão daqui tá diminuindo. Era uma segunda fase que tu tinha, só 2 não enfrentava Ceará e Fortaleza. Esse ano, só quem teve a felicidade de enfrentar o Ceará foi o Iguatu. O Fortaleza só Pacajus, Ferroviário e Caucaia. O Caucaia agora. Né? Então, daqui uns dias eu acho que vão fazer... Todos os times jogam entre si, e aí no final deixa os 2 só decidir o campeonato. Aí eles lá são campeão e os outros ficam aqui em 3º, 4º, 5º lugar. É um absurdo, enfim, eu acho que a gente tem que repensar, dirigentes de futebol, vamos repensar isso tudo. E torcida do Barbalha, encontrei o torcedor, porque semana passada eu disse assim, pessoal, atenção torcida do Barbalha, isso que está acontecendo com o Iguatu, era para ter acontecido com o Barbalha em 2019, era o mesmo Washington, a mesma comissão técnica, e o Barbalha daquele ano, para mim, era melhor do que esse Iguatu, Washington. Não sei se você vai concordar comigo, mas o momento que o Barbalha vivia, e alguns jogadores que estavam ali, estavam em momentos melhores do que alguns do Iguatu. Por exemplo, Bruno Paraíba, que saiu do Barbalha e foi direto, acho, para o Figueirense. Oeste. Foi para o Oeste de Itápolis, depois é que foi para o Figueirense, verdade. Né? Então, assim, veja como aquele Barbalha chamou a atenção, foi campeão do primeiro turno, não tem como título no regulamento, mas a gente considera como campeão do primeiro turno. E naquele ano teve inclusive, um troféu em homenagem ao Sérgio Pinheiro, porque não ia ser só o primeiro colocado. Aí Sérgio Pinheiro morreu, aí fizeram o troféu para homenagear, acabou sendo campeão do primeiro turno. E o Barbalha jogou com o Ceará lá, que era para ter sido um jogo no Inaldão, a diretoria botou o jogo lá para Horizonte, foi 1-1. E se tivesse sido aqui, o Ceará tinha viajado, talvez não tivesse trazido muito jogador titular, porque estava pensando na Copa do Nordeste. E o Ceará penou para empatar com o Barbalha lá em Horizonte, em 2019. Então é difícil fazer um comparativo de times, mas aquele do Barbalha, ele tinha uma base mais conhecida, porque nós tínhamos sido campeão em 2018, né, da segunda divisão da Série B. Eu levei uns 6 daqui para o Caucaia. Nós somos vice-campeão da Copa Fares Lopes, né, contra o Ferroviário. O Ferroviário, naquele tempo, foi o Ferroviário que subiu para a Série C. Isso. E aí, quando eu volto para o Barbalha, eu trago mais uma base mais fortalecida ainda. Lincoln, que estava no Caucaia, alguns jogadores que estavam no Caucaia. E aí, acabando encaixando algumas peças. Então, aquele time ele tinha um entrosamento melhor, tinha um conhecimento melhor entre os atletas. É verdade. Pois é, ficou só com um gostinho na boca. Por isso que eu digo que o Barbalha, infelizmente, na primeira divisão, não deixou legado nenhum. Porque nem jogar com um time grande do Inaldão, jogou. Ainda tem gente que quer que a gente aplauda. Mas eu vou aplaudir aqui o nosso querido André Caucaia, que é diretor lá do Caucaia, né? É ele que mandou. Pois é, ele disse aqui que o Washington, ele está parecendo o Pepe Guardiola do Nordeste. Diz que todo arrumado, elegante, o homem está subindo tudo que é time, é um negócio fora de série. Um abraço aí pro André Caucaia. Foi ele que mandou a foto aqui, minha e do Júnior. Do Júnior, né? Todos nós passando na mesma loja. Diz que é a mesma loja. Nosso querido seu Valdete, rapaz, mandou aqui uma mensagem que é torcedor ferrenho do time de casa. Diz que está em Campina Grande lá com o Jefferson, o genro dele, que é torcedor do Campinense, é Raposa lá. E a Cacá, né, que é a filha do seu Valdete, que é daqui de Juazeiro, mas mora em Campina Grande, está acompanhando aqui, deixando um abraço. Ele que é lá do hotel Coelhos Hotel, em frente à Praça Padre Cícero, eu digo que é o melhor local para se hospedar quem vem para Juazeiro, que é perto ali dos locais religiosos, ponto turístico, comércio, em tudo. Um abraço, nosso querido Valdete Coelho, está acompanhando a gente por lá. E Johnny Pereira está falando, a camisa do Iguatu é linda, é realmente muito bonita, camisa do Iguatu. O Felipe aqui, boa noite, Tony, um abraço meu compadre Washington Luiz, ao Serginho, grande Serginho, um abraço, figuraça, aí o Té Alencar, boa noite, Tony, o clube não pode reclamar agora, quem escolheu a forma do campeonato, não pode reclamar, né, a forma do campeonato. Na verdade foram os dirigentes, só 3 times votaram a favor, aliás, contra, que foi Icasa, Atlético
Cearense e Ferroviária. Inclusive, até eu falei aqui no programa passado, a gente parabenizou a diretoria do Iguatu por ter tido a decisão de jogar lá no Morenão contra o Ceará. Digamos assim, foi minimizar a falha de ter votado nesse projeto absurdo. Mas ainda bem que pelo menos nesse momento, porque queriam botar o jogo lá para a capital. Tony, é bom fazer até só para lembrar, agora, sempre o Ceará e Fortaleza partia com 19 pontos. Porque o primeiro, você sabe como é que funciona lá na federação, né? O campeão é 10 pontos, o vice-campeão 9 pontos. E agora vai alterar um pouquinho essa questão de pontuação para o regulamento do ano que vem. Porque o Ceará já diminuiu, né? Então a pontuação fica 10 para quem for campeão, 9 para o vice, e aí já vem Ferroviária e Iguatu ali na sequência. Então tem como se pensar uma fórmula mais justa para a competição. Tomara. Gente, vamos aqui para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando do Icasa, falando também do Guarani e falando rapidamente do Cariri com o nosso querido Washington, que é o novo técnico do Cariri. Hoje ele foi anunciado pelo presidente do Negroanil, o nosso querido Dr. Rosenberg, como novo técnico. Inclusive ele falava comigo e dizia: Tony, o que é que você acha? Aí eu falei o seu nome, falei no Raimundinho, né? Na época a gente no Inaldão, em um jogo da Série A. Eu disse: agora é o seguinte, se levar o Washington e Raimundinho, esses peru que fica aí invadindo aí bastidor de clube, não vai ter espaço não. Porque os peruzinhos, doutor Rosenberg, foram os que atrapalharam o Cariri ano passado. O Cariri tinha tudo para dar certo e os peruzinhos atrapalharam. Com esse rapaz aqui, o Raimundinho, até onde eu conheço, os peruzinhos ficam todos nos poleiros, que eles não tem vaga não, viu? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. O nosso hospital está crescendo, né? E ficando muito bonito, porém... Olá, crianças! Por que vocês estão aí tão pensativas? É porque fico imaginando, como iremos fazer para construir a primeira aula oncológica pediátrica? Vocês que declaram seu imposto de renda pelo modelo completo, destinem até 3% do imposto devido para o projeto de humanização da nossa ala oncológica pediátrica. Transforme sua declaração em esperança. Doe para o Hospital São Vicente. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E hoje é dia de pizza, nada melhor do que estar acompanhando o Replay. Você pode estar lá na pizzaria ou em casa comendo pizza, comendo hambúrguer. Mas para deixar você com água na boca, olha que pizza saborosa essa daí. Mostra a imagem aí, meu querido Kleber, dessa pizza. Essa aí que meu amigo Celso Lima fica louco. João Filho, então, rapaz, ele gosta da Extra GG. Tem uma Extra GG lá também, viu? A pizza lá da Pizzaria Hamburgueria Oval. Fica ali no cruzamento da Avenida Carlos Cruz com Todos os Santos. Ali ainda é bairro Franciscanos, tá bom? Então aproveita. Você pode tanto ir comer lá na pizzaria, lembrando que só na terça-feira é folga, então tá fechado, mas de quarta a segunda você pode aproveitar as delícias da Pizzaria Duval. E tem o Disque Pizza, tá bom? Aí o telefone para você pedir no delivery, deixar em casa, telefone também o WhatsApp. 988 42 95 14. Anota aí na sua tela, ó. 988 42 95 14, tá bom? Pizzaria Hamburgueria Uval. E na quarta-feira tem promoção.
promoção da quarta-feira, você comprando a pizza G, GG e Extra GG, eu já não sabia que tinha GG. Aí quando falaram em Extra GG também, eu achei um absurdo de pizza. Pois é, lá na Pizzaria do Val, você encontra GGG e Extra GG. Você comprando uma dessas pizzas na quarta-feira, você ganha um refrigerante grátis, tá ok? Mas é só na quarta. Então, aproveita hoje, amanhã é folga, tá fechado lá a pizzaria, mas na quarta-feira, quando retornar, já retorna com essa promoção. Então, 988-429514 é o telefone da Pizzaria e Hamburgueria Uval, no cruzamento da Avenida Carlos Cruz com a Rua Todos os Santos, tá bom? Bem, vamos aqui na reta final do Matutino. Aliás, que Matutino? Matutino Progresso é amanhã na Rádio Progresso. Reta final do programa Replay. Eu já estou no programa da rádio. A rádio é amanhã, de 7 às 8 da manhã, viu? Olha, o Guarani, eu estou querendo aqui a confirmação, mas nosso querido Itim, Carlos Pereira já me disse aqui que teve a eleição da nova diretoria do Guarani, só teve uma chapa, né? Ele está dizendo aqui, vai cumprir o restante do mandato do ex-presidente Romeu Caldas, o Rominho que assumiu, né, no ano passado. O time acabou caindo da Série B para a Série C, aliás, em 2020 ele caiu da Série B para a Série C, e aí em 2021 conseguiu ser campeão da Série C, então está de novo na Série B, tá certo? Então, ele vai fazer, na verdade, uma eleição, um mandato tampão, vai até julho de 2022, então vai pegar ali toda a disputa da Série B deste ano. Chapa única, não apareceu outra para concorrer. Tem a foto aí do Marciano, no meu querido Kleber, depois para mostrar para a galera. A chapa que apareceu aí são imagens, tá bom, do CT do Guarani, agora há pouco, no momento da reunião que tem essa chapa, tá certo? Essa imagem foi enviada para a gente pelo Carlos Pereira, nosso querido Itim. Um abraço para o Itim, obrigado. A chapa que foi para ser lançada nessa reunião, está aí o presidente, que é o Marciano Custódio Ferreira, e tendo vice-presidente o Cícero Roberto Arraes, o Roberto Arraes que já foi presidente do Guarani, como secretário Cícero Alves da Silva e o tesoureiro Ricardo Barreto da Silva. Portanto, esses, né, fazendo parte dessa chapa, que encabeçada aí pelo Marciano Custódio Ferreira, deve comandar o Guarani na Série B do Campeonato Cearense. Então, é um mandato tampão até julho de 2022, um mandato para concluir, né, exatamente o mandato que começou com o Romeu Caldas, e ele acabou deixando o cargo de presidente após a Série C do Campeonato Cearense. Terminou a Série C, ele ainda passou um período e acabou ficando fora do time do Guarani, que é um torcedor realmente, grande torcedor do Leão do Mercado, nosso querido Rominho, né? E você tem grandes momentos com o time do Guarani em Washington. Aliás, você só não comandou ainda o time do Crato, né? Mas tanto Barbalha e Icasa, que você nunca tinha trabalhado no Icasa, e agora você tem títulos, né? Acabou se destacando, no Barbalha mais ainda. Juazeiro Empreendimentos, onde você teve um trabalho também muito interessante, com acesso também da Série C para a Série B, aliás, campeão, né, pelo Juazeiro, e foi para a Série B, e também no time do Guarani. Agora o Cariri é mais um time para você fazer história aí, hein, Washington? É isso, né? A gente tem sempre um carinho pelas equipes aqui da região. Eu tive até uma procura de algumas pessoas ligadas ao Guarani, porém está nesse processo de eleição, e aí a gente também enxergou o projeto do Cariri como um projeto, né, de busca de acesso, de tudo. Então, né, a gente, obviamente que hoje no Cariri, vou defender com unhas e dentes, né, a equipe do Cariri, né? O Guarani vai ser um adversário, né, nosso, mas nós temos todo o respeito pelo clube, pela instituição, né? Tanto o Guarani foi um clube que eu fiquei com pendência financeira, que tive oportunidade de colocar na justiça, mas até pelo respeito a algumas pessoas que estavam no clube, o Robério é uma delas, eu acabei não fazendo isso, né? Mas aí, isso aí também é algum empecilho para se um dia essa volta para o clube. Não posso voltar antes de resolver algumas situações
já ficada no passado, né? Então, dos clubes, por mais que tivemos alguns problemas, mas dos clubes aqui do Cariri que nós trabalhamos, o único que nós não tivemos problema mesmo foi com Barbalha. Barbalha a gente não teve problema nessa questão de financeira. Passamos um tempinho sofrendo, mas acabamos sendo zerados ali nossas situações, mas acredito que os clubes daqui precisam de uma organização, todos eles, né? Todo mundo buscar uma organização para ter um crescimento junto. Eu acho que seria muito importante que nosso Cariri tivesse uma presença mais forte na primeira divisão do futebol cearense. Hoje você tem algum título que você destaca como aquele que mais foi marcante para você, Washington? Você ganhou vários títulos. Eu sempre destaco o momento que eu estou vivendo, né, o trabalho, né? Mas tem alguns momentos especiais. São duas. Duas, quase era 3, né? Porque o Caucaia quase era 5, já perdi 3 aí também. Não, mas diga assim, porque o Caucaia foi campeão, mas você começou o trabalho e saiu antes, foi para o Guarani de Sobral, e o Oliveira veio e acabou sendo campeão. Deu continuidade ao trabalho. Aí ficou com 2 vice-campeonatos. Mais, eu acho. 2 foi seguido agora, um com o Caucaia para o Icasa e um com o Ferroviário. Ainda temos um vice-campeão lá no Caucaia em 2018. E aí foi campeão com o Barbalha e com o Guarani. Esse do Barbalha é uma coisa histórica que eu acredito que não acontece novamente, não. É verdade. Um time da terceira divisão, com a folha de terceira divisão, poder desbancar naquele ano, foi em 2013, o Icasa fez a campanha histórica. E ganhou de virada aqui no Rumeirão, 3-1. Ganhamos de 3-1 aqui. E é muito interessante essa do Barbalha, Antônio, porque o Jorge, que era o nosso diretor de futebol, a nossa cabeça era entrar na Fares Lopes para fazer esses 4 primeiros jogos, para servir de preparação, para nós ajustar o time para a terceira divisão. E aí, nos 4 primeiros jogos, nós ganhamos todos os 4. Icasa, Guarani, Nova Russas e Crato. Ganhamos todos os jogos. E aí, quando nós fomos para a terceira divisão, na estreia nós perdemos para um time lá em Itapipoca. E você lembra muito bem que nós sofrendo, subimos a duras penas, né? Porque o foco do nosso time ficou muito grande na conquista da Fares Lopes. E ainda acredito que depois que nós conseguimos acesso aqui, aí pronto, aí tirou o peso do acesso, subimos nos pênaltis contra o Eusébio. Eusébio? Não, América não? Não, subimos nos pênaltis e perdemos o título. Perderam o título para o América nos pênaltis. E aí depois nós tivemos uma sequência de Maranguape, derrotar o Maranguape, derrotar o Guarani de Sobral com a força que tinha o Guarani de Sobral. Então foi algo marcante que eu acho que não acontece mais no futebol cearense. É verdade. Até mesmo não pode mais, né? Parece que hoje a Fares Lopes é só primeira e segunda divisão. Terceira divisão não pode. Então até o regulamento não permite mais. Mas até o time de segunda divisão para ganhar a Fares Lopes hoje é complicado. Apesar que esta Série B vai ser complicado, viu, gente? A Série B é muito difícil. Você está no Cariri, mas nós temos Grêmio Pague Mendes, que tem um Cacauzinho. Há uma expectativa muito grande, o Cariri também fez um investimento. Floresta, 2 times, né? Floresta, que vai jogar um time a Série B e outro a Série C. Isso. Raimundo Wagner deve ser o técnico lá do Floresta, né? Já está indo para lá o Raimundinho. Já anunciou Nael, anunciou Lincoln, enfim. Você pega aí o Itapipoca que vem com investimento muito alto. Eu dizer que o Júnior Cearense deve levar praticamente o time do Maracanã que estava com ele para lá, para a Série B. Tem o Guarani de Sobral, que trouxe de volta o Vladimir de Jesus. Né? Aí tem o quê? Horizonte também. Horizonte. Ou seja, a gente tem uma Série B. Aí Tiradentes, o Reginaldo França já assumiu lá. Já assumiu o Tiradentes. Ou seja, o Guarani de Juazeiro com a força, a tradição, Barbalha, que já surpreendeu agora nessa última Fares Lopes. Vai dar continuidade do trabalho com o Jorge. Luiz, e eu soube que o Guarani quer o Lamar, que está no Nacional, fazendo um belo trabalho no Campeonato Paraibano, está querendo lá. Ou seja, essa Série B tem tudo para ser mais competitiva do que a Série A, hein, Washington? Sim, porque na Série A, por exemplo, o Iguatu chegou na semifinal, nós já fizemos o quê? Todo mundo cita, história, uma grande campanha. A Série B, ela só tem um objetivo, é subir a equipe. Então, já foi definido o regulamento, são 10 equipes muito iguais, onde ali na primeira fase 5 já ficam fora e 2 são rebaixados para a terceira divisão. E aí os outros 5, quando fechar essa primeira fase já vai ser difícil. Mas esses 4 jogos finais que pode dar o acesso a uma das equipes vão ser jogos
muito pegados, muito difíceis, com equipes muito iguais, porque no início ainda vai ter aquela questão de uma pré-temporada bem feita, do encaixe da equipe, mas lá quando chegar na reta final, já vai estar todo mundo encaixado, todo mundo conhecendo os adversários. Então acredito que essa segunda divisão ela vai ser a mais difícil de todos os tempos. Você, tudo bem, você fechou, mas você disse que passou a tarde toda já trabalhando no time do Cariri. Você já pode falar de jogador? Já tem jogador que você já conversou, já vem contigo para o Cariri? Não, eu conversei com alguns atletas hoje pela manhã, antes dessa conversa com o doutor, para aguardar e esperar aí o que ia acontecer. Poucos atletas, né? Porque não tínhamos nada fechado. Depois do acerto, né? Vou esperar amanhã para ter essa primeira reunião. Amanhã eu faço a primeira reunião com toda a minha comissão técnica, onde a gente vai ver os nomes de preferência, né? Para que nós possamos apresentar para o clube e depois ir para essa briga, essa concorrência, né? Porque, né? O pessoal, o Floresta vai fazer grandes investimentos, todos que nós já citamos aqui. Então nós vai ter essa concorrência por atletas e nós precisamos ser muito assertivos agora, Tony. Eu acho que esse é um momento, um dos mais importantes dentro do futebol. Realmente a Série B vai ser muito complicada. Bom, vamos falar aqui sobre o Icasa, o Verdão do Cariri, que está se preparando para a Série D. E o Icasa está tendo dificuldade para contratar, gente, visando a Série D. Sabe por causa de quê? Por causa da Série B. Está tão competitiva essa Série B e está tão valorizado, os jogadores tiveram valorização tão grande que o Icasa hoje está tendo dificuldade para contratar, pelo menos, jogadores aqui do estado, por conta dessa valorização da Série D. Nós tivemos hoje no CT Praxedão, conversamos com o diretor executivo, o Fabiano Rodrigues, né, falando sobre esse momento, sobre esse trabalho do Icasa de olho no Campeonato Brasileiro. Olha aí. Olá, moçada, estamos aqui com o diretor executivo do time do Icasa, Fabiano Rodrigues. Fabiano, até para conversar contigo sobre o planejamento do Verdão, o torcedor está naquela de saber como é que está o Icasa para a Série D do Campeonato Brasileiro. O que é que você pode falar inicialmente, Fabiano? Boa tarde. Um abraço para você, Tony, para todo mundo ligado no replay. A gente está trabalhando muito, né? Eu não tenho medido esforços aqui no CT Praxedão. Eu costumo brincar que a gente tem hora para chegar, mas não tem hora para sair, né? A gente está muito, assim, tentando montar o time, tentando contratar jogadores. Existem muitas dificuldades, o mercado está muito fechado. O mercado aqui no estado do Ceará, por exemplo, ele está super valorizado. A gente não tem financeiramente capacidade de disputar com as equipes que vão disputar a Série B do Cearense, infelizmente. Tem jogadores ganhando muito acima do normal. A gente tem buscado alternativas fora do estado e também tem sido complicadas. Infelizmente o clube não tem, assim, digamos, uma boa posição no mercado. A gente tem que mudar muita coisa, tentar convencer os jogadores a vir. É um trabalho difícil, mas que a gente tem conseguido aos poucos trazer caras novas para o Verdão. Algum nome que possa ser falado, Fabiano? De todo esse cenário, Tony, acho que nome é a última coisa aqui. O que eu posso falar para o torcedor é que a gente tem encaminhado situações para qualificar muito esse elenco da Série D. A gente tem tirado algumas peças e tem trazido outras, infelizmente nenhuma com contrato assinado, então não dá para adiantar nenhum nome. Mas eu posso garantir que são jogadores de qualidade e que vão agregar bastante ao time nessa Série D. E o dinheiro da Copa do Brasil, consegue desbloquear essa semana? A ideia é essa, né? Aliás, o clube está precisando muito desse dinheiro. Acho que foi um erro muito grande aí do juiz, que acabou bloqueando todo, 100%, e praticamente inviabilizou o Icasa. Só que mesmo dessa forma, o clube, com todas as contas bloqueadas, conseguiu pagar os dias trabalhados de dezembro, pagou o mês de janeiro e deve o mês de fevereiro. E hoje é o quê? Dia 14, 15, quer dizer, não é tanto atraso assim, com todas as contas bloqueadas. Então, se esse dinheiro tivesse realmente saído, a vida financeira do Icasa seria diferente. Mesmo assim, a expectativa é essa, que essa semana esses problemas sejam resolvidos. Ninguém fala mais dinheiro da CBF, Fabiano? A CBF não manda o Pix pro Icasa? Era bom, né, que mandasse. É um acordo, é questão jurídica, é muito complicado isso tudo. E assim, eu tenho falado até com a diretoria sobre isso, sobre a gente trabalhar com os pés no chão, com o que a gente tem de realidade aqui. Se as coisas melhorarem daqui para frente, ótimo, excelente. É mais fácil trabalhar com mais dinheiro. Mas nesse momento é importante ter a consciência de que o Icasa tem que gastar aquilo que consegue arrecadar. É verdade, gastar aquilo que consegue arrecadar. Tomara que dê certo aí para o Verdão do Cariri e consiga realmente, porque o Icasa está tendo dificuldades na contratação, está buscando jogadores, alguns daqui da região. Eu não vou citar nomes, porque assim, é uma coisa muito particular, mas, por exemplo, eu tive informação
de que teve jogador que na Série A, por exemplo, ganhava R$5.000 e que agora na Série B acertou com o time ganhando 10. Né? Então, assim, veja que mesmo jogando uma divisão inferior, foi uma valorização dos atletas e até a competitividade da competição faz com que haja realmente essa valorização. Então, assim, não espere que vai encontrar alguém barato porque está jogando Série B, ou o time que vai jogar Campeonato Brasileiro vai conseguir facilidade na hora de contratar, porque o negócio está aí. Assim, o pessoal está vendo aquela questão financeira também que vai pesar muito agora, hein, Washington? Sim, Tony. E nós que trabalhamos no futebol, geralmente nós trabalhamos 6, 7, 8 meses no ano, nunca trabalhamos o ano todo. E aí, no momento que você tem uma oportunidade de se valorizar, de se manter empregado, numa equipe principalmente que honra seus compromissos, é muito importante para todos nós trabalharmos, entendeu? Então, essas questões aí da concorrência interna e também de informações também, ela acaba pesando muito no momento de decisão de um jogador, porque principalmente pós-pandemia. Pós-pandemia foi muito pesado para quem trabalhava com futebol. E quando voltou, no pós-pandemia, campeonatos muito curtos, né, que faz com que você tem que ser assertivo também no momento de fazer a sua escolha para onde vai trabalhar, porque a situação já é difícil. Se tu tomar um cano agora, fica mais difícil ainda. É verdade. E, inclusive, assim, o Icasa, é bom deixar bem claro para o torcedor uma coisa. O Icasa não tem mais aquele nome do Icasa que foi construído no período que jogou Série B. Então, havia um interesse muito grande, uma apelação muito grande de pessoal que estava fora vir jogar no Icasa. Então, o Icasa, mesmo em crise, acabava sendo um time atrativo. Só que nos últimos anos, o Icasa começou a ter tanto problema financeiro, de não pagar time, de deixar dívida de premiação, etc, etc, como, por exemplo, a premiação da Série B do Campeonato Cearense 2020. A informação que eu tenho é que ainda está faltando muita gente receber, não é isso? Eu sou um. Pronto, você está aqui. Sou um exemplo. Pois é, 2 anos e a premiação da Série B não saiu ainda. Então, assim, quando começa a esse comentário, o jogador acerta com a diretoria, aí de repente liga para alguém, lá não está pagando como se esperava. Então, às vezes o jogador tem interesse em jogar no clube e fica receioso. Então, o Icasa tem até que recuperar essa moral que o Icasa chegou a ter de time que pagava em dia, de time que brigava na parte de cima, de time que estava sempre buscando acesso. Então, o Icasa vai ter que recuperar isso, porque foi perdido nos últimos anos. E não recupera de uma hora para outra. É uma coisa que requer tempo e requer uma continuidade de pagar salários em dia, de buscar acertar com seus credores. Então, tudo isso, e isso não vale só apenas para o Icasa, vale para todas as equipes. Então, o Icasa vai ter essa dificuldade também. Então, às vezes, um jogador prefere jogar num time como o Grêmio Pague Menos, que está começando agora, ou no time de menor tradição, do que um outro time que tem uma tradição maior, tem uma camisa maior, porque esse time passa por dificuldades. Eu lembro, por exemplo, um exemplo clássico, o Gilberto, atacante, que chegou a ser campeão carioca com o Vasco, acho que em 2015, foi para o exterior, para os Estados Unidos, voltou, e quando voltou para negociar, aliás, voltou para o São Paulo, e aí quando estava negociando, o Vasco foi interessado nele, ele preferiu para o Bahia, ganhando menos, quase metade do que ganharia no Vasco, porque no Bahia ele tinha certeza que ia receber, no Vasco ele não tinha. Então, enfim, isso tem toda coisa. Então, o pessoal quer trabalhar, brigar, ter objetivo, Washington, mas também está com um cacauzinho no bolso. Exato, é porque nós do futebol, nós somos seres humanos igual a todo mundo. Nós temos nossas contas, nossos credores, nós precisamos honrar nossos compromissos também. Parece que quem vive no futebol é todo mundo igual o pessoal lá da Série A, do exterior, todo mundo rico, todo mundo é rico. E nós não, nós precisamos, né? Todos nós precisamos, temos nossas responsabilidades. Então, é importante que os clubes se organizem para que não deixem funcionários estar passando por situações difíceis. É verdade. Estamos aqui na reta do programa. Deixa eu só registrar rapidinho aqui a galera. A Nayana deixou aqui que disse o Washington agora foi ligeirinho. Sou um exemplo. É verdade, Nayana. O Éder Leonardo do Rego Nascimento aqui. Vão passar mais 2 semanas parados, só bebendo e engordando. Vai não, segunda-feira estava marcado para esta semana, mas aí ficou para segunda-feira que vem a representação do time do Icasa, tá? O Vinícius, Francisco Roberval também aqui, deixando o recado, Jorge Henrique, abraço ao Washington, ao Tony, aqui o Jorge Henrique, obrigado. O Anderson Silva, 2016 eu estava lá no Horizonte, no Domingão, título inesquecível da Farisópolis do Guarani com o Washington, sofrido como sempre são as coisas do Leão. Vamos subir aqui o Anderson Silva.
torcedor leonino. Vai aí, meu querido. Sérgio Santos também, rei do acesso Washington Luiz, da Rua das Flores, em Juazeiro para o mundo. Estamos juntos com a torcida mesmo distante. Sérgio Coruja, em Sobral, ligado nesse excelente programa Replay com Tony Souza. Um abraço para o Sérgio Coruja, galera lá de Sobral. Olha aí, da Rua das Flores para o mundo, viu? Amigo de infância, é meu irmão, Sérgio. Um abraço, Sérgio, valeu. Bruna de Oliveira, rapaz, eu vi essa pizza semana passada, deu uma vontade tão grande que eu pedi, mas aí ela disse que demorou, não pode, porque é muita gente pedindo, viu, Bruna? Mas o negócio é gostoso demais. Guaraju Leão, Washington, seu lugar é no Guarani, saudações leoninas. Aí, o Washington. Tiago Pereira também aqui, só os dirigentes não aceitam a forma do campeonato. Alguns aceitam, outros não. Acho que é o Rominho ali, mandou outro comentário abaixo do Felipe. Cadê o Romeu Caltoni? Manda um abraço aí para o Bado Velho Socorro. Melhor tiragosto de Juazeiro. É o nosso escritório lá, nós estamos sempre reunidos lá. Turma do Frio. Um abraço, nosso querido Rominho, rapaz. Estou lá sempre reunido com o pessoal. Bado Velho de Socorro, tá feito então. Bom, galera, muita gente aqui deixando o recado, tá certo? A gente agradece demais. José Teodoro, também deixando aqui o boa noite. Nosso querido Aerlon Avelino, enfim, um abraço muito grande para essa galera. Eu não podia deixar aqui de terminar o programa sem falar com o Washington. Essa situação, Washington, que lambança foi esse campeonato cearense, hein? Porque tá aí o Iguatu dentro de campo fez uma baita campanha e agora tá essa história do Maracanã querendo a vaga do Iguatu para ir para o Campeonato Brasileiro. O Icasa que acabou jogando com um jogador com 3 cartões amarelos e quer permanecer. O Crato acho que é o único que não pode falar de ninguém, porque caiu dentro de campo, foi castigado e com essas lambanças, áudios vazados, manipulação de resultado. Você, Washington, que é um cara sério, que eu conheço de muito tempo, como jogador, como técnico, como cidadão. Eu sei que você é um cara sério e que jamais aceitaria qualquer tipo de situação dessa. Como é que você vê essa situação do futebol envolvido nessa lama de pessoas que se infiltraram no futebol cearense e que acabaram manchando, porque o advogado da federação disse, não foi maculado. Foi sim, para mim, o campeonato cearense está maculado, uma mancha, uma nódoa que vai ser difícil da gente apagar. Daqui a 10 anos, vou lembrar do campeonato de 2022 de forma negativa por conta de tudo isso. E a gente ainda não sabe nem como é que vai terminar, né? Porque ainda vão deixar o campeonato terminar e as investigações ainda estão rolando, enfim. Como é que você vê tudo isso, Washington? Com tristeza, Tony, né? Com tristeza, mas eu espero também que seja um ponto de partida, né, para que se dê um basta nessas situações, porque é algo realmente que diminui o futebol cearense, entristece todos nós, né? Você escutar alguns áudios que foram vazados aí de algumas pessoas, dá nojo, dá embrulho mesmo no estômago. Não consigo entender como é que possa acontecer esse tipo de situação dentro do nosso futebol. Meu sonho mesmo era que investigasse todo mundo. Eu converso muito isso com o Raimundinho, era bom que investigasse eu, você, todo mundo, para realmente fazer uma limpeza geral e tirar. Tem que ter umas punições mais fortes. Enquanto não tiver pessoas sendo algemadas, levadas para a cadeia mesmo, Tony, isso aí vai ser difícil de tirar de vez do nosso futebol, porque precisa ser tirado. Não, espero que aconteceu essas situações. É triste para o futebol cearense, mas eu espero realmente que seja um ponto de partida para que possa haver uma limpa e que isso nunca mais possa acontecer nas nossas competições. É o que eu disse, para mim é um câncer, e câncer tem que ser extraído para não virar metástase e aí morrer. E aí o futebol cearense não pode morrer da metástase de pessoas corruptas, incompetentes, criminosas que se filtraram no futebol cearense. Acho que 2022 nunca foi uma oportunidade tão boa para fazer isso que você está falando. Realmente, isso é um ponto de partida de limpar o futebol cearense desses nódulos, né, desses cânceres que apareceram por aí. E é bom exemplificar porque entristece, Tony, porque daqui a pouco fica todo mundo como se fosse suspeito que trabalha no futebol. Então, por isso que nós queremos muito que faça essa limpa. Porque isso aí não são dirigentes, não são atletas, não são membros de comissão técnicas, não. Isso aí são bandidos que se
se disfarçam como pessoas que estão dentro do futebol para tirar o que nós temos de melhor no futebol, que é esse brilho, essa essência, essa busca pelo resultado. E quantos pais de família, quantas mães de família não vivem do futebol? Não só você como técnico, os jogadores, comissão técnica, diretoria, mas aquele que vende a camisa, aquele que vende a bandeira, que vende o espetinho, a pipoca, a batata frita, sim, né? Sim. Que vende a água mineral. Então, quantas pessoas estão envolvidas no futebol e todas essas pessoas vão ser prejudicadas por conta desses criminosos. Então, a gente espera realmente que possa ter um final feliz, que realmente haja punição disso tudo. E lógico que o Azulão joga o Campeonato Brasileiro em Washington. Porque você está agora ninguém apaga, já não apagava antes pelo que você fez no Iguatu. E agora então, Washington, será que vão manchar o futebol de tal forma? Iguatu não jogar é um crime também. Não jogar esse campeonato. Eu acredito que até pela justiça, né, Tony, que o campeonato vai seguir com esses resultados que tiver dentro de campo. Infelizmente, duas situações que entristecem, que é a questão do erro acontecido pelo Icasa, né, que pode gerar um rebaixamento do clube. E eu acredito também que essa desclassificação do Ceará pesou muito ali em algumas decisões, porque nós sabemos a força que os clubes têm. Mas eu acredito que vai ser prosseguido. Nós devemos jogar o Iguatu vai jogar a Série D. Provavelmente, se dependendo dos critérios da CBF, pode estar numa pré-nordeste, que é muito importante para o calendário do clube, e como a gente já citou, que aí seja um ponto de partida para que tudo que tiver que ser feito seja resolvido dentro do campo. Você disse nós, mas você pode voltar. Não porque na verdade a vaga ela é do clube, a vaga não é minha, né? A vaga é do clube. É verdade. Meu querido Washington, quero agradecer a você. Olha aí, o Marciano deixou o boa noite aqui. O Marciano, que a gente falou agora há pouco, está assumindo o Guarani como novo presidente. Vou marcar depois para o Marciano vir aqui também como presidente do time do Guarani e falar do Leão do Mercado, projetando o Leão do Mercado aí para a Série B. Vamos tentar trazer também aqui o pessoal do Barbalho. O Jorge Luiz está confirmado, se mantém como técnico da Raposa Caririense. O Washington agora como técnico do Cariri, e a expectativa agora é do Guarani, que tem o Marciano como presidente, mas o Guarani tem hoje como foco o Lamar. Pode mudar? Pode, mas hoje o Lamar é o foco do Leão do Mercado. A gente vai falar depois com o Marciano. Washington, obrigado aqui pela presença mais uma vez, parabéns pelo trabalho, pela campanha, sabe? É fantástica que vocês fizeram, a gente conhece o seu trabalho, né? E eu acho que todo trabalho que começa e que é feito com muita dedicação, ela tem uma tendência muito grande para dar bons frutos. Então você não é sorte, é muito trabalho. E eu parabenizo a você, toda a sua comissão técnica, Bal, André, enfim, toda a equipe, e todos os jogadores, que a diretoria, enfim, a todo mundo do Iguatu, que eu acho que todo mundo participou, e como a torcida carregou vocês no braço também, né? Teve um momento ali que a torcida abraçou, o time foi desclassificado e a torcida de pé aplaudindo vocês lá no Morenão, foi muito bonito. Então, Deus abençoe nesse novo desafio no Cariri e parabéns pelo trabalho desempenhado no Azulão este ano. Agradeço, Tony. Como você bem citou lá eu sou só uma representatividade da comissão técnica, mas lá esses parabéns têm que ser estendidos a todo mundo. Diretoria formada de pessoas corretas, sérias, né, comprometidas, gestão municipal na pessoa de Ednaldo Lavor, prefeito que ajuda o clube, empresários que estão ajudando o clube e aí nos dão suporte para o trabalho acontecer desde o meu comando, mas passando por toda a comissão técnica, rouparia, massagista, que era o nosso Gugu lá da Barbalha, cozinheira, que era a Sinara lá. Então todo mundo tem sua parcela de contribuição. Grupo de jogadores foram fantásticos, foram nos momentos difíceis, se fecharam mesmo, mostraram realmente a capacidade que se tinha, porque teve algum momento, né, nessas oscilações, que chegou a ser dito que esse grupo tenha sido o pior grupo da história que o Iguatu tenha formado. E nós precisamos trabalhar, conviver com algumas situações como essa. A imprensa de Iguatu é uma imprensa que ajuda muito o clube, né? Você conhece lá as pessoas, então sabe disso, né? Então a gente deixa o nosso agradecimento e principalmente ao nosso torcedor. O torcedor ele foi fundamental e fantástico nesse processo de recuperação do clube e aqui nós deixamos o agradecimento. Toda vez que eu vou no Iguatu, eu saio de lá com mais amizades e fortalecendo as amizades mais antigas. Então é uma cidade que eu tenho um carinho enorme. Eu também, um grande carinho. Obrigado aqui para o Washington, abraço os amigos lá da TV Mais, da TV Centro-Sul e da TV e da Iguatv. Iguatv é uma parceira nossa aqui, né? Mas a gente reconhece também o trabalho do pessoal da TV Centro-Sul, da TV Mais, né? TV Mais.
O pessoal lá que faz um trabalho também muito bacana, a gente sempre que pode estar entrando no YouTube, observando, apesar dessa proximidade que a gente tem muito grande com a Iguatu TV. E quantos jogos do Iguatu não foram nem transmitidos pela TV da Federação, mas eles estavam lá, enfim, e o nosso querido Zilfran sempre mandando para a gente as imagens do Iguatu, para a gente colocar aqui no canal. Então a gente fica muito feliz, tá bom? Um abraço para o pessoal. Um abraço, Iguatu, tá aqui a nossa homenagem então. O Washington possibilitou aqui a gente fazer essa homenagem, trazendo a camisa aqui do azulão do Centro-Sul, que vai representar assim o nosso futebol na Série D do Campeonato Brasileiro 2023, se Deus quiser, tá bom? Um abraço aí para você que acompanhou a gente, se inscreve aqui no canal no YouTube, segue a gente lá no Instagram, você chegou, já estava rodando aqui o programa, não se preocupa porque vai ficar salvo aqui no YouTube, tá bom? E no Instagram a gente está sempre colocando novidades, notícias, vai sair os primeiros contratados lá do nosso querido Washington Luiz, no Cariri, você vai ficar sabendo no Instagram que a gente coloca lá nos stories, no feed também, novidades para você. Nos bastidores, Kleber Ferreira, Guto Vital aqui conosco, agradecer a parceria sempre fiel aqui do site Miséria, principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Quer ficar bem informado? Miséria.com.br, com notícias de todos os setores, você fica sabendo aqui. E abraçar também os amigos lá do Torcida K. Torcida K no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Quer ficar sabendo do futebol cearense? Vai lá no Torcida K. Um abraço bem forte. Uma semana abençoada, que Deus abençoe. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente volta aqui com o programa Replay a qualquer momento com uma nova postagem aqui no YouTube ou lá no Instagram. Um abraço, até lá.